Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 481, oitavo estágio, Caverna Ryushi. Originalmente este lugar era extremamente complexo, mas devido à luta entre Roja e o Snake Sage, foi completamente destruído. Roja não restaurou a sua forma anterior e apenas abriu uma enorme caverna. Embora a caverna Ryushi tenha mudado, o acúmulo de chakra da natureza não foi afetado. As terras sagradas estavam localizadas separadamente e formavam um triângulo. Roja os explorou e quis saber por que eles são tão especiais, mas no final não encontrou nada. Roja agora estava sentado de pernas cruzadas dentro da caverna Ryushi. O especial é que ele estava flutuando no ar em vez de sentado no chão, como se não fosse afetado pela gravidade. Todos os chakras da natureza acumulados flutuavam sem parar em direção a Roja como se ele fosse o centro de um redemoinho. Desta vez, Roja desistiu completamente de absorver o chakra da natureza para que Senmaboroshi pudesse absorvê-lo sozinho. Uau! Senmaboroshi, que pairava na frente de Roja, cantarolava de vez em quando e poucos raios de luz escapavam dele. Com a absorção do chakra da natureza, a lâmina que agora era de cristal foi coberta por um brilho dourado espalhando-se por toda ela. Finalmente, Roja olhou para a lâmina dourada e o poder emanava dela com entusiasmo e alegria. Foi a mesma alegria que ele sentiu quando finalmente conseguiu Ryujin Jaka. Com o poder de Senmaboroshi, Roja subiu ao topo do mundo de One Piece. Agora no mundo de Naruto ele já está no auge. Agora finalmente Senmaboroshi chegou ao oitavo estágio. Atualizar. Roja respirou fundo e suprimiu sua excitação antes de recuperar a calma. Sem hesitação, ele atualizou Senmaboroshi e de repente a energia contida nele explodiu. Uau! De repente toda a caverna brilhou com uma luz dourada, e como se um sol descesse dentro da caverna, era impossível abrir os olhos para olhar. Uma força estranha e poderosa saiu da espada. Roja podia ouvir vidro quebrando, o que significava que Senmaboroshi finalmente saiu do sétimo estágio para o oitavo. Gradualmente a luz dourada desapareceu e no centro, Senmaboroshi pairava no ar. Uau! No momento seguinte, ouviu-se um som estridente e a superfície de Senmaboroshi de repente se expandiu rapidamente. Eventualmente, ela quebrou completamente a casca ao seu redor, deixando-a completamente com a mesma aparência de uma espada comum. A concha caiu no chão e desapareceu completamente sem fazer barulho ao tocar o chão. Transformou-se em força espiritual e fundiu-se diretamente com a espada comum. Com esta fusão, a espada de repente pareceu exalar uma força horrível, dando uma sensação de horror a quem olha para ela. O sexto estágio deu a Senmaboroshi o estado de natureza, os 7 deram-lhe o estado de sonho, e os 8 agora deram-lhe o estado de Shinigami, o poder do Shinigami. A oitava etapa. Roja olhou para Senmaboroshi, que havia acabado de chegar ao oitavo estágio e suprimiu suas emoções. Ele estendeu a mão e agarrou-a. Quando atingisse um novo estágio, ele receberia uma habilidade adicional e também algumas melhorias em sua força. Mas agora, quando atingiu o oitavo estágio, trouxe uma melhoria geral. A Reiatsu de Roja mais uma vez disparou, e agora seu modo de 6 caminhos e modo Shinigami alcançaram algum equilíbrio. Agora seu modo Rokujiga não dependerá principalmente de seu modo de 6 caminhos. Uau! Roja respirou fundo e de repente entrou no modo Rokujiga. Um kimono apareceu e foi instantaneamente coberto com algumas marcas negras demoníacas. Nesse estado, Roja percebeu que ele conseguia controlar esse modo com mais facilidade do que quando estava no sétimo estágio. Agora, a energia que está espalhada está sendo restaurada novamente. Roja olhou para sua mão e ela ficou preta. Então ele sorriu novamente enquanto olhava para Senmaboroshi. O poder dos 6 caminhos agora está fundido com Senmaboroshi, e agora cada ataque com a espada terá um pouco do poder dos 6 caminhos dentro. Ainda não sei quando alcançarei o próximo estado. Seu estado atual era o mesmo de Ichigo quando ele usou o final Jetsuga Tensho. A mudança na cor do cabelo e as roupas pretas, ele ainda era uma Gatama em seu kimono, mas seu poder agora era mais baseado nos poderes do Shinigami. Ele não sabia que tipo de força tinha neste estado, mas ao sentir seu corpo, percebeu que tinha um poder quase infinito e era o suficiente para destruir o mundo. Depois de perceber seu poder, Roja focou diretamente em Senmaboroshi, mas de repente, Senmaboroshi em sua mão fez um som que deixou Roja surpreso. Senmaboroshi conversou com ele. E o que foi dito é: ele não precisa escolher qual nova habilidade da Zanpakuto obter depois de atingir o oitavo estágio e com a ajuda do chakra da natureza. Senmaboroshi poderia liberar quase todas as habilidades. Senmaboroshi Kain. Essas palavras surgiram na cabeça de Roja quando Senmaboroshi alcançou o oitavo estágio, e agora parecia que o nome Mil Ilusões era digno desta espada. Capítulo 482, Momoshiki Kinshiki. Roja entendeu o poder de Senmaboroshi. Depois de muito tempo ele não sabia por quanto tempo permaneceu em seus pensamentos, mas quando voltou, continuou absorvendo o chakra da natureza da caverna Ryushi e agora sem Senmaboroshi. Depois de atingir o oitavo estágio, Senmaboroshi não poderia mais ser atualizado com o chakra da natureza, a menos que absorvesse o poder de Kaguya. O poder dos 6 caminhos, junto com o de seu Shinigami, poderia ficar na frente das 10 caudas e de Agoromo quando ele estava no auge. Em seguida, preciso absorver ainda mais o chakra da natureza para fortalecer ainda mais o espaço de Senmaboroshi e o poder dos meus 6 caminhos. Quando eu fizer isso, posso ressuscitar o 10 caudas antecipadamente. Enquanto Roja absorvia o chakra da natureza, vários pensamentos passaram por sua mente. Antes disso, ele precisa capturar a besta com cauda para trazer o 10 caudas, mas Agoromo não permite isso e também não pode controlar o G do Mazo, e ele não queria transplantar o Rinnegan. Então, ele ainda estava seguindo a história normal deliberadamente.
Mas agora a Goromo era apenas uma alma e não pode fazer nada com Roja. Além de Kaguya, não havia ninguém neste mundo que pudesse enfrentar Roja agora. No entanto, Roja de repente sentiu um poder estranho quando virou a cabeça e olhou estranhamente para uma direção. Seus olhos pareciam perfurar a terra enquanto sua visão alcançava muito longe. Esse sentimento é: em um espaço estranho, o sábio dos 6 caminhos observava o mundo ninja. De vez em quando, ele piscava e ocasionalmente fazia uma pausa na observação do desenvolvimento do mortal. Em tempos de guerra, ele observava com foco, mas em tempos de paz, observava apenas algumas vezes. A presença de Roja cresceu repentinamente e ele pareceu aumentar ainda mais sua força, chocando-o. Ele ficou ainda mais forte. A Goromo estava tremendo. Embora Roja fosse rápido em seus Power UPS, ele não achava que ficaria surpreso com seu progresso. Ele não pensava nem com forças para lutar contra ele, e ainda poderia fazer tanto progresso. Para um imortal, 10 anos foram muito curtos. Senma Boroshi de Roja foi atualizado para o 8º estágio. Ele sentiu algo muito estranho em seu chakra, e ele era o pai do chakra, como chamavam, mas ele sentiu que o chakra de Kaguya era mediano na frente do de Roja. No entanto, enquanto pensava nisso, sentiu algo estranho e seu rosto mudou. Uau! O vazio ondulou e de repente uma projeção apareceu na frente dele. Ele viu 2 figuras aparecerem de repente do nada e quando pensou em algo, seu rosto mudou. Eles são realmente. Se a presença de Roja deixou uma forte impressão, então esses 2 o fizeram pensar que era um abismo sem fundo que poderia engolir tudo. No céu do mundo de Naruto, 2 figuras flutuavam nas nuvens olhando para os ninjas abaixo com frieza e arrogância como se estivessem acima de tudo que existe. Eles não colocaram este mundo em seus olhos. Era como se estivessem vigiando o gado. Com o poder de fazer a Goromo se sentir como se estivesse diante do abismo, a identidade deles era evidente, e eles eram inimigos de Kaguya. Eles eram Kinshiki Otsutsuki e Momoshiki Otsutsuki. Foram eles que deixaram a semente da árvore chakra e a plantaram no planeta. Na história original, eles chegaram aqui depois que Naruto e Sasuke selaram Kaguya novamente, mas por algum motivo eles estavam aqui agora. Olhando para o chão abaixo, as sobrancelhas de Momoshiki franziram ligeiramente enquanto ele sentia a flutuação de chakra no mundo e se sentia desagradável. O que aquela mulher Kaguya fez? Por que o chakra está tão espalhado neste mundo? Embora haja alguma dispersão, ainda existem alguns indivíduos fortes que podem colhê-lo. Kinshiki ficou ao lado de Momoshiki com uma postura de servo. O corpo de Kinshiki era forte e ele parecia poderoso, como um soldado leal e poderoso, enquanto o corpo de Momoshiki parecia pensativo e incomparável ao de Kinshiki. Mas os 2 exalavam um poder que poderia engolir o mundo inteiro. Momoshiki bufou e disse com alívio: muitos anos se passaram, mas felizmente ainda podemos esperar. De repente Momoshiki mostrou uma cor estranha, ao perceber uma forte flutuação no chakra e lamber os lábios. Parece que há algum poder forte. Aos olhos da dupla Otsutsuki, este mundo era escuro, e o poder deste indivíduo era como uma chama queimando neste mundo, e este era o chakra da 9 caudas. A presença de Roja era como uma estrela brilhante nos olhos de Momoshiki, e até o fez ignorar a Kyuubi. Uau! A figura de Momoshiki brilhou e apareceu no ombro de Kinshiki. Você sente isso? Sim, Momoshiki-sama. Momoshiki assentiu e embora a resposta tenha sido lenta, ele ainda percebeu o chakra de Roja. Vamos! Momoshiki junto com Kinshiki moveram-se em direção a Roja, e seu tom era de uma ordem que não pode ser questionada. Kinshiki imediatamente respondeu respeitosamente e carregou Momoshiki em direção à fonte de chakra. Capítulo 483. Bankai. Kamishini no Yari. Momoshiki e Kinshiki encontraram a presença de Roja e Roja os encontrou assim como apareceram neste mundo. A presença desses 2 deu a Roja uma sensação estranha. Se Roja estivesse na frente de Kaguya, ele sentiria o poder ilimitado dos 6 caminhos, e se estivesse na frente de uma pessoa comum, poderia dizer que não tinha poder. Mas esses 2, ele sentiu que estavam apenas no meio. Parece que esses 2 tinham um poder oculto de devorar tudo. Esse sentimento. Eles são Momoshiki Otsutsuki e Kinshiki Otsutsuki? Os olhos de Roja brilharam com a aparência dos 2, o que estava além de suas expectativas. Embora ele tenha ficado impressionado com eles na história original, eles só deveriam ter aparecido nos próximos 10 anos, mas Roja ainda não pensou muito sobre isso. Após a 4ª Guerra, ele tomaria o poder de Kaguya e deixaria esta dimensão. Era impossível para ele ficar neste mundo preguiçosamente. Ele nem pensaria em perder tempo lutando contra esses 2 chefes. Porém, o que ele não esperava é que eles aparecessem agora diferentes da história original. Isso não está certo. Roja rapidamente pensou sobre isso. Na história original, Momoshiki e Kinshiki não eram mais fracos que Kaguya. Na verdade, Roja tinha muitas lembranças desses 2. Por exemplo, Kinshiki sendo capaz de evitar a habilidade Rinnegan de Sasuke. Momoshiki poderia facilmente destruir a habilidade espacial de Kaguya como se não fosse nada. Kinshiki era como um servo de Momoshiki, e quando o primeiro se sacrificasse por Momoshiki, sua transformação melhoraria sua força. Em circunstâncias normais, eles mal têm poderes de 6 caminhos, mas depois de comerem a fruta chakra, eles seriam capazes de derrotar Naruto e Sasuke combinados imediatamente. Se Roja quisesse dizer qual era o limite inferior do poder de Momoshiki, ele diria que no estágio inicial do nível dos 6 caminhos, quanto ao limite superior, ele não estava claro, mas ele provavelmente pode ser mais forte que Kaguya. Bem, você me encontrou? No momento em que estava pensando sobre isso, de repente ele olhou para as figuras que se aproximavam dele, que eram Momoshiki e Kinshiki. O objetivo desses 2 é provavelmente capturar pessoas e transformá-las em pílulas de chakra. Pensando nisso, Roja bufou de repente. Se fosse antes, enfrentar esses 2 seria perigoso para ele, e ele teria usado a habilidade espacial e deixado este mundo temporariamente.
mas agora ele pode suprimir Kaguya e competir pela fruta chakra. Mesmo contra esses dois, ele não terá nenhum problema agora. Além do mais, esses caras parecem já marcá-lo como alvo. Uau! Roja segurou Senmaboroshi e saiu correndo da caverna. A caverna Ryushi já estava vazia do chakra da natureza quando ele saiu. Quando pousou no chão, viu Momoshiki e Kinshiki no horizonte. Você veio? Vou te dar uma surpresa. Roja segurou Senmaboroshi e apontou para eles no céu. Seus lábios se moveram suavemente enquanto ele dizia: Bankai, Kamishini no Yari. Uau! Quando a voz de Roja caiu, a lâmina de Senmaboroshi de repente se estendeu e apontou para o céu. A velocidade de extensão excedeu em muito a espada Kusanagi de Orochimaru. Quase num piscar de olhos, a lâmina atingiu o corpo de Kinshiki a vários quilômetros de distância. O que é isso? Kinshiki ficou chocado. Ele não esperava que desta distância Roja pudesse atacá-los. Ele queria evitar a lâmina, mas não esperava que ela perfurasse o vazio e apunhalasse diretamente seu corpo de repente. Kamishini no Yari e trono vazio. A velocidade da lâmina já era extremamente rápida e adicionando o Void Tora a isso, Kinshiki não teve chance de evitá-la. Ser capaz de acertar Kinshiki não era algo que Momoshiki esperava, porque mesmo que Roja fosse poderoso quando comparado aos outros neste mundo, ele só tinha um pouco mais de chakra do que as outras formigas. Kinshiki olhou para seu peito perfurado sem qualquer dor e bufou. Ele agarrou-o diretamente e quis torcê-lo. No entanto, ele falhou quando Senmaboroshi se retraiu repentinamente. Estes são apenas truques, nada mais. Kinshiki olhou para a marca da espada em seu peito e depois olhou para Roja a alguns quilômetros de distância, revelando sua intenção de lutar. Mas antes que ele pudesse atacar, sua expressão estagnou de repente. Sentado em seu ombro, o rosto de Momoshiki também mudou de repente, e seu corpo brilhou de repente, deixando o ombro de Kinshiki enquanto observava o peito de Kinshiki com as sobrancelhas franzidas. Isso é, em seu peito, a marca deixada pelo Kamishini no Yari se expandia, revelando um buraco horrível. Longe, Roja estava pairando no ar assistindo isso e falando sozinho. Kamishini no Yari não é a velocidade ou o comprimento da lâmina que torna esta Bankai mortal, mas é o veneno. Quando combinado com o poder dos 6 caminhos, este veneno sofreu mutação e seu poder ficou mais forte. Capítulo 484, Zanka no Tashi. Momoshiki-sama. Um grande buraco apareceu no peito de Kinshiki e seu corpo pareceu desabar. Seus olhos demonstravam a descrença que sentia e com dificuldade olhou para Momoshiki. Uau! Momoshiki estendeu a mão em direção a Kinshiki e usou seus olhos. De repente o corpo de Kinshiki torceu algumas vezes antes de se transformar em uma pílula de chakra. Momoshiki pegou a pílula e engoliu com uma cara sombria. Estrondo. Depois de comê-lo, o corpo de Momoshiki mudou e seu poder aumentou. Ele pareceu atingir a força de nível médio dos 6 caminhos antes de parar. Formiguinha. Momoshiki ficou com raiva ao olhar para Roja antes de ficar atordoado. O que o surpreendeu foi um Jetsuga Tensho vindo em sua direção. Uau! O corte de energia preto em forma de crescente moveu-se com extrema velocidade em direção a Momoshiki. Os olhos de Momoshiki estavam frios quando ele acenou com a mão esquerda e um vórtice emergiu e enfraqueceu o Jetsuga Tensho de Roja pela metade depois de devorar o poder dos 6 caminhos que ele continha. Com certeza, você pode devorar o poder dos 6 caminhos? Roja olhou para esta cena com tudo ficando claro em seus olhos. Mesmo que o poder dos 6 caminhos de Momoshiki não fosse tão destrutivo, ele funcionou melhor contra poderes do tipo espaço e pode engolir chakra. Isso deixaria até Kaguya em defesa. No entanto, não tenho apenas poderes de 6 caminhos. Uau! O resto do ataque continuou em direção a Momoshiki sem obstáculos. O que chocou Momoshiki é que o resto do ataque não pode ser devorado como ele esperava. O que é esse ataque? Momoshiki foi pego de surpresa e rapidamente liberou o poder dos 6 caminhos que acabou de engolir e o devolveu ao ataque no mesmo corte de energia em forma de meia-lua. Uau! Os dois ataques se chocaram, e após um pequeno impasse, ambos desabaram. No entanto, a palma da mão de Momoshiki foi cortada e o sangue seguiu quando seu rosto ficou feio. Qual é essa habilidade? Os olhos de Momoshiki estavam cheios de intenção assassina enquanto ele tomava várias pílulas estranhas e as engolia, e sua mão se abriu na direção de Roja. Uau! 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 Em um instante, mais de 10 raios dourados de luz avançaram em direção a Roja extremamente rápido e imediatamente ficaram na frente de Roja. Roja não usou sua espada ou movimento com apenas um pensamento, ele usou o espaço de Senmaboroshi e bloqueou diretamente os ataques. Após atingir o 8º estágio, o espaço de Senmaboroshi tornou-se ainda mais poderoso. Esse é um espaço que você criou? Eu não esperava que você tivesse alcançado esse nível. Momoshiki olhou para esse rosto com uma expressão não tão boa, já que o poder de Roja mais uma vez excedeu suas expectativas. Porém, ele pensou nas 6 dimensões de Kaguya. Diante delas o espaço de Roja não era nada. Mais uma vez, seu pulso tremeu. Estrondo. Incontáveis raios negros explodiram do céu, distorcendo o espaço, e parecia que o espaço neste mundo não aguentaria tanto poder quando quebrou. Uau! Enfrentando o raio negro, Roja fez seu movimento diretamente. Bankoi. Akano Togami. Bankoi. Daigurin Yorimaru. Bankoi. Senbonzakura Kageyoshi. Bankai triplo. De repente as 3 habilidades se fundiram e de repente formaram um campo frio, fazendo com que a velocidade do relâmpago negro diminuísse. Uau! Roja pegou os raios com a mão e de repente eles não existiam mais. Uau!
Roja apareceu diretamente na frente de Momoshiki com o campo frio ainda ativo e esmagou Momoshiki. Desde que Senmaboroshi alcançou o 8º estágio, Roja agora poderia usar o Rokujigan com perfeição. Ele integrou o poder dos 6 caminhos no campo frio, o que afetou diretamente Momoshiki. Momoshiki tentou devorar o poder dos 6 caminhos para reduzir a supressão do campo frio. Ao mesmo tempo, uma luz vermelha se juntou em sua mão quando ele a jogou em Roja. Estrondo. A luz vermelha colidiu com o gelo que parecia não ter força, mas o ar em todo o campo tremeu de repente. Mesmo assim, despedaçado ao mesmo tempo, o rosto de Roja não mudou. Sua esgrima era tão boa. Droga! Momoshiki se machucou novamente, o que foi mais grave do que apenas um corte. Finalmente, ele estava com raiva agora enquanto acenava com a mão. Estrondo. De repente, inúmeras luzes coloridas surgiram dos olhos na palma da mão de Momoshiki. O ataque teve todos os elementos integrados. Este ataque continha todos os atributos junto com o poder de 6 caminhos que não era menos poderoso do que um ninjutsu classe S para cada elemento. Uma fusão de incontáveis ninjutsu da classe S é algo realmente perigoso. Mesmo que Hashirama estivesse aqui, ele não seria capaz de impedir esse ataque com sua liberação de madeira. No meu campo frio você pode manter essa velocidade e potência. Você é forte, mas eu sou mais forte. Roja parou o campo frio, segurando Senmaboroshi enquanto estava sob o ataque de um ninjutsu super forte. Ele apenas levantou a cabeça com chamas queimando em seus olhos. Bankoi. Zanka no Tachi. Estrondo. Capítulo 485. Higashi. Kyokujitsujin. Kita. Tenshi Kaijin. Dentro da torre Hokage em Konoha, o terceiro Hokage estava sentado em frente à sua mesa bebendo uma xícara de chá, antes de colocá-la nos lábios. Uma onda de calor de repente atingiu seu rosto de todas as direções. O que aconteceu? Depois de um tempo, ele não percebeu nenhum fluxo de chakra, o que significa que aquele não era um ninja. Mas o que era aquele calor então? Suas sobrancelhas franziram e inconscientemente se levantaram e abriram a janela. Ao ver a cena do lado de fora da janela, o terceiro Hokage que passou por muitas coisas em sua vida, de repente olhou com um rosto cheio de descrença. Isso é, do lado de fora da janela, o céu azul e as nuvens brancas ainda estavam presentes, mas o mundo inteiro de repente sentiu como se o portão do inferno estivesse aberto. Sarutobi olhou para o chá na xícara, diminuindo rapidamente. O que aconteceu? Os olhos de Sarutobi mostraram medo enquanto ele não hesitou em se esforçar ao máximo para perceber qual era a causa disso, mas ele só conseguia sentir o calor. Não é que a percepção de Sarutobi fosse fraca, mas estava muito quente agora. Isso não aconteceu só em Konoha, e o mundo inteiro sentiu o calor, e puderam ver a água diminuindo a olho nu. Na névoa, Kurenai e Mei estavam no topo da torre Mizukage olhando para o céu antes de se entreolharem em choque. Como eles estavam familiarizados com a Heiatsu agora, eles podiam sentir, além do calor, a crescente Heiatsu no céu. Eles só podiam se virar um para o outro em estado de choque. Eles deixaram claro que este era Roja. Foi sobre isso que Querido falou. Zanka no Tachi. Hancock olhou para o céu em choque. Além disso, ela se sentiu um pouco tensa. Já que Roja usou esse poder, isso significa que ele encontrou alguém terrível. Não muito longe da caverna Ryushi, Roja segurou Senmaboroshi enquanto o mundo ao seu redor estava envolto em um calor terrível, mas o estranho era a falta de chamas na espada. No meio da espada, uma fina linha de fumaça subia. Zanka no Tachi Higashi, Kyokujitsujin, Leste, borda do sol nascente. Momoshiki ficou na frente de Roja e olhou para a espada na mão de Roja com as sobrancelhas ligeiramente franzidas enquanto sentia claramente o mundo esquentando. Mas ele não viu chamas na espada. É fogo, ou algo assim? Mas é inútil. Momoshiki bufou quando uma força poderosa surgiu do olho em sua mão, lixando uma enorme esfera negra em direção a Roja. Enfrentando a horrível esfera negra, Roja apenas balançou a espada cumprimentando-a. Silêncio. Sem qualquer explosão ou ondas de choque, a esfera negra foi eliminada da existência. Impossível. Olhando para esta cena, Momoshiki ficou chocado. Ele não ficaria surpreso se Roja bloqueasse ou evitasse, mas apenas fez desaparecer como se não fosse nada, o que na verdade foi bastante chocante. É inútil. Olhando para o rosto chocado de Momoshiki, o rosto de Roja estava cheio de fria arrogância. Embora não houvesse chamas ao redor da espada, havia um impulso surgindo que estava acima de tudo neste mundo. Zanka no Tachi. Tinha a temperatura do núcleo do Sol e o poder que continha era maior do que Roja imaginava. Uma temperatura de 15 milhões de C-graus foi suficiente para enfrentar uma figura de nível de 6 caminhos sem a necessidade de usar seu próprio poder de 6 caminhos, ainda assim destruí-los. Uau! A figura de Roja brilhou repentinamente com extrema velocidade e apareceu diretamente na frente do corpo de Momoshiki. As sobrancelhas de Momoshiki franziram quando ele sentiu a ameaça e se afastou diretamente, evitando a espada. Depois disso, Momoshiki engoliu diretamente um punhado de pílulas de chakra e seu poder disparou novamente. Uau! Um ataque veio diretamente de sua palma movendo-se em direção a Roja. Diante disso, Roja ainda não se moveu. Ele segurou Senmaboroshi e cortou diretamente a palma da mão vindo em sua direção. Este é um poder perigoso. Olhando para isso, Momoshiki finalmente percebeu o quão poderosa era a espada de Roja, e ele não pode ser atingido por ela. Uau! Momoshiki recuou diretamente e instantaneamente optou por transformar isso em um voo de longa distância. Mais uma vez, ele engoliu pílulas de chakra e estava pronto para lançar outro ataque contra Roja. Roja não o perseguiu e sua pupila parecia irradiar chamas douradas enquanto ele dizia e agitava sua espada. Zanka no Tachi Kita, Tenshi Kaijin. Norte, céu e terra fim em cinzas. Tudo na frente de Roja desapareceu, deixando apenas um espaço em branco e metade do corpo de Momoshiki. Cintura, cabeça e um braço foi o que sobrou de Momoshiki. Não havia nenhum vestígio de sangue. O corpo de Momoshiki virou cinzas, exceto o que restou dele. Capítulo 486. O tempo parou. Que poder horrível.
O sábio dos sextos caminhos assistiu à batalha entre Roja e Momoshiki, o que fez seu coração tremer com o poder que Roja demonstrou. Ele sabia que sua mãe havia mencionado antes que seu inimigo era forte e difícil de lidar, mas ele não esperava que Roja fosse tão poderoso. Embora ele sentisse que Roja havia avançado recentemente e melhorado muito, hoje ele percebeu o quão mais forte Roja era. Mesmo se ele estivesse no auge, ele não seria capaz de enfrentar o atual Roja. O calor horrível que evaporou a água no mundo inteiro foi demais e, de fato, se fosse mantido como está, o mundo provavelmente seria destruído. Droga! Momoshiki, que acabou de receber o ataque de Roja, ainda não foi morto, mas ainda estava suspenso no ar enquanto seu corpo se contorcia e começava a se regenerar. No entanto, Roja não lhe deu oportunidade de se recuperar. Ele apenas enviou outro ataque com um aceno de mão. Uau! Seu ataque poderia transformar qualquer coisa neste mundo em nada. Momoshiki achou difícil evitar com seu corpo ainda em estado muito danificado, e as partes regeneradas mais uma vez se transformaram em cinzas. Desta vez, Roja atacou e destruiu a maior parte dele, enquanto metade de sua cabeça desapareceu. O poder de Momoshiki aumentou quando ele agarrou a pequena esperança que tinha de permanecer vivo. Mas Roja mais uma vez enviou um ataque contra ele. Uau! Mais uma vez, o terrível ataque queimou o céu e o corpo de Momoshiki finalmente desapareceu completamente. Isso é realmente... O sábio dos seis caminhos estava observando isso de outro espaço e ficou atordoado e ligeiramente aliviado. Ele morreu? Sua mão segurava o cetro, mas de repente seu rosto mudou. Espere, isso é. Sob seu olhar, o mundo parou. Tudo parecia congelado, fosse o movimento de Roja ou suas expressões, tudo permaneceu imóvel. E isso foi o congelamento do espaço. Na verdade, foi o congelamento do tempo. O silêncio continuou enquanto a figura de Momoshiki reaparecia. Embora tudo parecesse voltar ao normal, sua aura mudou completamente, do caos que era para uma aura divina que estava no topo de tudo. Quase fui derrotado por um mortal. Não, esse cara não é mais um mortal. Eu tenho que usar esse poder. Momoshiki observou Roja no campo do tempo parado, só ele pode se mover, e todo o resto ficaria parado à sua mercê. Este é o poder supremo que ele possuía. Com um rosto calmo, ele quis ir em direção a Roja e colocou a palma da mão de olho nele e de repente começou a absorver o poder de Roja. Mas quase assim que se aproximou de Roja, ficou surpreso. Uau! Quando sua palma pressionou contra Roja, o calor gerado por ele quase queimou o olho se não fosse por ele usar quase tudo o que tinha para não virar cinzas. Momoshiki de repente recuou. Droga! Isso é! Ele abriu os olhos apenas para ver o corpo de Roja, que ainda estava congelado e cercado por um imenso poder de calor que era visto a olho nu. Esse poder parecia ter a capacidade de queimar qualquer coisa, até mesmo anular a si mesmo. Zanka no Tashi Nishi, Zanjitsu Goki. Oeste, traje da prisão do sol remanescente. Apesar do tempo estar congelado, o corpo de Roja foi cercado por um calor superior a 15 milhões de C-graus, o que o fez parecer não como chamas, mas com uma forma completamente diferente. Mesmo sob meu poder, ele ainda pode resistir. Momoshiki não conseguiu se acalmar, enquanto batia a mão com raiva enquanto um raio negro caía loucamente sobre Roja. Estrondo, estrondo, estrondo. Um raio caiu sobre o corpo de Roja antes de emitir um som alto enquanto era bloqueado pelo calor que cercava Roja, já que nada conseguia passar por suas defesas. Momoshiki rugiu enquanto batia as mãos enquanto o vazio começava a quebrar e tentava apertar Roja dentro dele. Uau! Mas neste momento Roja, que estava preso no tempo, parecia ter algo disposto dentro dele, como um espírito selvagem lutando para quebrar as algemas do tempo. Roja, cuja força atingiu um nível onde ele pode tocar os princípios dos elementos, não ficou sem qualquer resistência contra o elemento tempo, e até mesmo seu Aki já viu o que iria acontecer com antecedência. O tempo parado. Congelar o tempo é um poder tão terrível. Quando Roja se livrou das algemas do tempo, ele respirou fundo, e uma luz perigosa brilhou em seus olhos, pois quebrar essas algemas era mais problemático do que ele pensava. Até os dias de hoje, mesmo levando o campo frio ao limite, ele não conseguiu o congelamento do tempo, pois só conseguiu o congelamento do espaço. Mas o Space Freeze era inferior ao do tempo. Vazio. Diante do poder que tentava esmagá-lo, Roja acenou com a espada e esmagou-a diretamente. Momoshiki usou todo o seu poder para prender Roja naquele vazio e tentou esmagá-lo, mas com a interferência de Roja, Momoshiki foi empurrado para o vazio também. O sábio, que estava assistindo à luta, não pôde mais fazê-lo quando caiu no vazio. A série de eventos deixou o sábio incapaz de reagir antes que ambos caíssem no vazio. O calor que deixou todo mundo em alerta finalmente começou a se dissipar. Que batalha! O sábio olhou para o vazio desmoronado enquanto se lembrava de Roja, que estava preso pelas algemas do tempo e ainda foi capaz de resistir ao ataque de Momoshiki antes de se libertar. Tudo foi emocionante. O sábio olhou para o espaço fragmentado e ficou atordoado, e hesitou se deveria dar uma olhada ou não. Com o poder que possui atualmente, mesmo que passe com sucesso, ele não poderá ajudar. O inimigo desta vez parecia a própria Kaguya, pois eles foram capazes de absorver chakra e devorar tudo. Embora Roja estivesse fazendo algo parecido com eles, ele só devorava o chakra da natureza e não o chakra das pessoas. Se Roja vencesse, então seria bom, mas foi Momoshiki quem venceu, então o mundo estará em apuros. Capítulo 487, Autoexplosão. No vazio, duas figuras lutavam e se chocavam com uma explosão ocorrendo por toda parte no espaço distorcido. Era como se estivessem mergulhando de paraquedas no vazio do vazio. Ambos eram fortes o suficiente para que o vazio não os machucasse agora. Estrondo, estrondo, estrondo. Roja continuou a atacar em incontáveis ataques enquanto Momoshiki sentia que Roja estava pegando o jeito enquanto eles lutavam.
Sob o ataque de Roja, Momoshiki já havia se transformado em um monstro de 3 pernas rugindo e bombardeando. Este era o seu estado mais forte, e mesmo os ataques de Zanka no Tachi não podem fazer muito por ele. E quando os ataques caem sobre ele, apenas alguns vestígios sobraram. Embora ele não tenha sofrido nenhum ferimento fatal sob os constantes ataques de Roja, Momoshiki foi suprimido e quase derrotado. A raiz do poder de Momoshiki é a absorção. No entanto, foi ineficaz contra a habilidade Zanpakuto de Roja, mesmo quando ele absorveu o poder dos 6 caminhos nesses ataques. Bankoi, Kamishini no Yari. Estrondo. O Zanpakuto se esticou repentinamente e foi capturado por Momoshiki, mas mesmo assim o vazio desabou pela força do ataque. Bankoi, Kakagori Hiki. Estrondo. O trovão rugiu e Momoshiki foi diretamente atingido por um raio, e todo seu corpo ficou preto. Bankoi, Tensas Nagetsu. O corpo de Roja estava coberto por uma capa preta enquanto ele se tornava cada vez mais rápido enquanto atacava Momoshiki, que não conseguia reagir. Uma variedade de bancais era constantemente usada nas mãos de Roja, e ele até fundiu 2 e 3 deles. Estando nos estágios 8, exceto Zanka no Tachi e a dificuldade de abrir mais que ela, os outros bancais estavam sendo usados constantemente. Ele usava bancais duplos ou triplos junto com o controle poderoso que tinha. A única coisa que o deixou insatisfeito é que ele não pode usar 4 de cada vez, porque 3 parecia ser seu limite, já que a potência se tornaria instável ao usar 4 bancais simultaneamente. No entanto, isso não afetou o entusiasmo de Roja. Mesmo que ele não pudesse usar 4 bancais, ele já pode fundir Ryujin Jaka com bancais. Não sei se posso vencer Kaguya com isso, mas posso usar Ryujin Jaka e 3 outros bancai ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Momoshiki foi derrotado. Tais pensamentos apareceram na cabeça de Roja. Momoshiki era realmente a ruína de tudo no mundo de Naruto, por causa de seu poder de devorar chakra e poderes dos 6 caminhos. Ninguém seria capaz de derrotá-lo como são agora. Até mesmo Kaguya estaria em defesa contra ele. Mas eles enfrentaram Roja, que não estava apenas usando chakra. O poder devorador que ele tinha não funcionou na Reiatsu quanto no congelamento do tempo. Roja pode ver alguns segundos no futuro e com as coisas que o velho sapo lhe contou, ele tocou o princípio do tempo e embora não conseguisse controlá-lo, ganhou alguma resistência contra ele. Os dois continuaram a lutar no vazio, mas o mundo do ninja estremeceu ao ser afetado. Numerosos picos e rios foram destruídos. Depois de experimentar o calor, o mundo ficou cheio de rachaduras e muitos ninjas, incluindo o terceiro Hokage, choraram. O sábio não ficou parado enquanto estabilizava o espaço após a luta de Roja e Momoshiki. No vazio, Roja liberou Kyoka Suigetsu e tentou colocá-lo sob a ilusão, mas Momoshiki pareceu sentir o que estava acontecendo e ignorou o efeito. Percebendo isso, Roja mudou diretamente de Kyoka Suigetsu. Banco. Kamishini no Yari. Uau! A espada parecia uma luz branca astuta enquanto se estendia de suas mãos e se movia em extrema velocidade em direção a Moshikiki. Este foi o duplo Bankai de Kakagori Hiki Kamishini no Yari. O corpo de Momoshiki foi penetrado diretamente. Droga! Momoshiki sentiu dor, suas mãos demoníacas seguraram Senmaboroshi e tentaram retirá-lo. Mas neste momento, Roja olhou para ele friamente enquanto dizia: Bankoi, Aka no Togami. Uau! Senmaboroshi dentro do corpo de Momoshiki de repente ficou extremamente frio. A frieza se fundiu com o veneno de Kamishini no Yari e a destrutividade do raio. Com estes juntos, nem mesmo Momoshiki resistiu. Quase instantaneamente, o corpo de Momoshiki começou a congelar e o gelo deu sinais de que iria se dividir. Ah! Momoshiki gritou alto enquanto suas mãos distorciam o espaço, forçando Senmaboroshi a sair de seu corpo, enquanto ele explodia no vazio. Quer ir embora? Era impossível para Roja deixar Momoshiki. Seus olhos ficaram frios enquanto ele segurava Senmaboroshi e se movia para tentar alcançá-lo. Ele tinha a coordenada mundial de Naruto e pode retornar diretamente para lá sempre que quisesse. Ele não tem medo de ir atrás dele. Você está buscando sua própria morte. Momoshiki viu Roja perseguindo e seus olhos sangraram. Seu rosto não tentou mais escapar e encarou Roja diretamente. Quando Roja enfiou sua espada no corpo de Momoshiki, este não evitou e deixou a espada entrar. Uau! Uma força dilacerante surgiu de seu corpo. Você quer se explodir? Quando Roja disse isso, ele não teve como resistir a tal explosão, então recuperou diretamente Senmaboroshi e abriu o vazio. Bang! No momento seguinte, o vazio pareceu ganhar matéria, e então algo como uma tempestade começou a rugir no vazio em todas as direções. Roja segurou Senmaboroshi em suas mãos e, ao mesmo tempo, ficou chocado com o poder da explosão. Esta explosão foi tão poderosa que não foi menor que a de Kaguya. Porém, ele previu tudo com antecedência, já tomou precauções e só foi afetado pela borda da explosão. Um redemoinho pareceu se formar no vazio e, felizmente, estava longe do mundo dos ninjas, pois não foi muito afetado no momento. Capítulo 488, Kurama e Akumo. No vazio, o mesmo lugar onde Roja e Momoshiki lutaram, não sobrou nada. Ele não sabia quanto tempo era, mas pareciam dias incontáveis. De repente, uma figura atravessou o vazio enquanto ele se movia. Era Roja segurando Senmaboroshi em sua mão. Ele saiu. Mesmo que Momoshiki não morresse naquela explosão, ele ficaria ferido e não voltaria. Esqueça, é improvável que ele volte em pouco tempo. Roja balançou a cabeça e desistiu da perseguição porque não queria sofrer nenhum dano. Lutando com Momoshiki, Roja entendeu sua deficiência e voltou a este mundo para ficar ainda mais forte.
Se eu conseguir a fruta chakra de Kaguya, Senmaboroshi alcançará o 9º nível, e posso adivinhar que Momoshiki não durará um golpe naquele momento. Roja tocou o queixo enquanto tossia, parecia que consumia muita energia. Ele apenas ficou ao lado da entrada do mundo de Naruto e cortou sua barreira antes de entrar. Não muito longe de Konoha, nas profundezas da floresta, uma casa podia ser vista, mas a casa parecia uma casa fantasma. Mais de 20 Nino de Konoha estavam fora da casa, incluindo alguns da Anbu, que estavam na frente da casa e pareciam sérios. No momento seguinte, um grito foi ouvido de dentro da casa. O ninja quebrou o vidro da janela e pulou queimado. Droga, o poder de Yakumo Kurama está completamente fora de controle. Na multidão, muitos olhavam para esta cena com caras feias. Voltando para um mês antes. Dentro da torre do Hokage, Sarutobi segurava seu cachimbo enquanto ficava na frente do patriarca do clã Kurama. Hokage-sama. O patriarca ficou com uma expressão séria ao relatar ao Hokage. Yakumo cresceu, e seu subconsciente não aguentou a pressão, e ela começou a destruir tudo. Se ela ficar completamente fora de controle, acho que ela pode até destruir Konoha. O patriarca estava narrando tudo, mas não conseguiu terminar pois foi parado diretamente pelo olhar duro que o Hokage lhe lançou. Não concordo que isso seja tão perigoso, e não vou dar ordem para matá-la. Yakumo era um gênio no clã Kurama, e sua ilusão era tão poderosa que ela conseguia influenciar os 3 sentidos da vítima e fazer seu corpo infligir danos físicos ao pensar que tudo era real. O patriarca olhou para Sarutobi e disse apressadamente, mas será tarde demais se esperarmos muito. Você não precisa falar muito, vamos lá, eu tenho meu próprio plano. Sarutobi disse diretamente. O patriarca não pôde dizer nada ao sair do escritório de Sarutobi. Logo depois que ele saiu, uma figura apareceu no escritório. Ele é realmente uma boa ideia de que essa garota possa ser uma ameaça para Konoha. A pessoa que apareceu foi um dos 2 anciãos de Konoha. Após a morte de Danzo, apenas os outros 2 permaneceram. Esse tipo de talento é perigoso, mas não é extremamente perigoso. Se puder ser controlado, podemos ganhar um recurso poderoso que pode rivalizar com Kurenai. E estou claro sobre a situação na minha aldeia. Sarutobi suspirou. Comparado com o tempo da Terceira Guerra, Konoha agora estava muito fraca. Minato usou o Shinigami e morreu, e Orochimaru traiu a vila e Danzo morreu. Os talentos em Konoha estão morrendo. Hoje em dia, mesmo sem a névoa, Konoha não seria a vila mais forte. Depois que Sarutobi deu um gole em seu cachimbo, sua expressão passou de preocupação para tristeza e pesar quando ele falou sobre a herdeira Kurama enquanto suspirava. Se houver algum erro, sele-a diretamente, e se não puder ser selada, então destrua-a. Não permitirei que nada ameace a aldeia. É bom que você já esteja preparado para o pior. Quando Omura viu isso, suspirou de alívio. Vendo alguns ninjas tentando entrar na casa de Kurama, saindo depois de serem pegos em genjutsu ou desaparecendo sem deixar rastros, os ninjas ficaram extremamente sombrios. Patriarca, o que pode ser feito para suprimir sua habilidade? Não há nenhuma maneira agora. O patriarca ficou em seu lugar e os ninjas ao redor pareciam feios. Nesse momento, o ninja usando máscara chegou diretamente na frente deles e disse, Hokage-sama ordena que você recue e destrua o lugar. Ao ouvir isso, o patriarca suspirou, embora esta não seja a forma do clã, o poder que estava fora de controle pode ameaçar Konoha. Se houver uma ameaça, ela deverá ser eliminada. Sim. Todos no local olharam para a casa com severidade. Dentro da casa, em um quarto, a escuridão enchia o local, e 2 figuras podiam ser notadas. Uma menina de cerca de 10 anos segurava a cabeça com dor enquanto se enrolava no canto enquanto lutava. Não. Ela estava lutando enquanto sussurrava constantemente. Ei, esses caras não querem viver, vai mate-os, mate. Com um sorriso de escárnio do monstro, os ninjas sentiram que o mundo mudou. Quer fossem ninjas comuns ou Anbu, todos eles viram o mundo se transformar em um inferno cheio de sangue e ossos. Alguns deles não suportaram o horror e ficaram assustados e desmaiaram. Os melhores ficaram parados porque estavam assustados, enquanto Anbu não se assustou porque a expressão deles mostrou quão sérios eles estavam. Capítulo 489. Levado embora. Assim que o grupo de Nino de Konoha caiu no genjutsu, de repente o prédio rachou quando um túnel espacial se abriu e uma figura saiu. Obviamente era Roja. A localização parece um pouco errada. É por causa da flutuação do espaço? Roja olhou ao redor e balançou a cabeça. Ele estava prestes a se teletransportar de volta para a névoa, mas de repente, a área ao seu redor tornou-se um mar de sangue. O que? Desta vez Roja ficou surpreso. Embora isso fosse puramente uma ilusão, frágil e vulnerável, e fácil de destruir, ainda surpreendeu Roja porque essa habilidade era a mesma de Kyoka Suigetsu. Kyoka Suigetsu era uma habilidade poderosa, e esta era semelhante. Depois de pensar sobre isso, seus olhos brilharam de repente. Acontece que este é o Yakumo do clã Kurama? Depois que Roja chegou a este mundo, ele tentou se lembrar de tudo sobre ele e ficou impressionado com o genjutsu de Yakumo. Ele não ficou impressionado com a garota em si, mas o genjutsu era poderoso, pode interferir nos 5 sentidos e causar danos físicos também. Sem dúvida, Kyoka Suigetsu era mais poderoso quando se tratava de ilusão, mas não concedia o poder de transformar tudo naquela ilusão em danos físicos reais. Os dois eram semelhantes, mas a direção do desenvolvimento era diferente. Se essa habilidade for bem usada, seria extremamente poderosa. Se eu puder integrá-la com Kyoka Suigetsu, posso aprimorá-la ainda mais. Os olhos de Roja brilharam enquanto ele murmurava.
Se Kyoka Suigetsu puder causar danos reais, então essa habilidade seria extremamente poderosa e devastadora. Mesmo sabendo que tudo é uma ilusão, você ainda se machucará com isso, e essa habilidade pode até conceder-lhe onipotência contra Ivasha. Quando ele estava pensando sobre isso, a Anbu rompeu o genjutsu e correu para o quarto de Yakumo. Embora o genjutsu fosse poderoso, quem o alimentava era apenas uma garotinha. Mesmo que o monstro em seu subconsciente o estivesse controlando, não era forte o suficiente. A habilidade do Genjutsu de Roja ou Kyoka Suigetsu era muito mais forte do que o atual Genjutsu Yakumo poderia fazer. Esse é o monstro que está controlando Yakumo? Parece que está controlando tudo. Quando entraram na sala, viram um monstro ao lado de Yakumo e ficaram atordoados. Você vem aqui. Morra. Morrer. Morrer. Os ninjas estavam olhando para o monstro gritando com eles, o que os deixou ainda mais sérios, pois não podiam atacar descuidadamente. Mas assim que Anbu e os monstros estavam prestes a lutar, a sala de repente quebrou como vidro quebrado. Uau! O som foi ouvido até mesmo de fora, o que fez os ninjas de Konoha parecerem surpresos e fez com que o rosto do monstro mudasse bastante. Isto é impossível. De repente, todos ali testemunharam o espaço quebrar repentinamente. As rachaduras se espalharam rapidamente e de repente, todo o mundo do genjutsu foi destruído. Todos na sala viram a sala voltar ao normal de repente, e o monstro desapareceu e foi substituído por uma pessoa de aparência normal. Essa pessoa acenou com a mão e todas as cortinas da sala se afastaram e o sol brilhou dentro da sala. Ao ver essa pessoa, todos os ninjas e a expressão da Anbu ficaram subitamente estupefatos com os olhos arregalados de choque e horror. Vou levar essa garota comigo. Roja disse com um tom claro de comando. Gole. Alguns ninjas engoliram. Isso, também é um genjutsu? A Anbu em seguida olhou para Roja, que parecia exatamente com aquele que destruiu Konoha antes. Mesmo que tivessem dúvida sobre ele ser um genjutsu, ainda assim ficaram horrorizados. O mar de sangue e ossos não poderia ser comparado ao de Roja. Rolar. Quando as pessoas presentes não foram embora e ainda pensavam que ele era um genjutsu, ele ficou um pouco impaciente e acenou com a mão, enviando ondas de vento para eles. Todos os ninjas e Anbu foram expulsos da sala devido ao vento, deixando apenas Yakumo, que ainda estava encurralado em um canto, e Roja. Nesse momento, o rosto de Yakumo não mostrava nenhum medo, mas ela estava atordoada. Roja não eliminou o monstro porque era equivalente ao subconsciente de Yakumo, e também a raiz de seu poder, só poderia ser suprimido e controlado por ela. Se o monstro fosse destruído, ele não sabia se ela ficaria bem, mas a capacidade de infligir danos reais do genjutsu provavelmente desapareceria. Você quer ser um ninja forte? Roja olhou para Yakumo sem dizer nenhuma palavra de conforto. Ele sabia que Yakumo queria ser um ninja poderoso. Yakumo ainda estava atordoado, antes que a expressão em seus olhos mudasse quando ela disse sem pensar, sim, então siga-me. Roja veio na frente dela e estendeu a mão para ela. A confusão de Yakumo desapareceu gradualmente. Ela não sabia ao certo o que aconteceu, mas sabia que Roja era a pessoa mais poderosa de todas que conheceu. Seus poderes não podem afetar Roja, pois ele poderia facilmente destruir seu genjutsu. Na sua percepção, o poder de Roja era tão profundo quanto um abismo. Foi incompreensível. Pensando nisso, sua hesitação desapareceu quando ela estendeu a mão. Roja sorriu e agarrou a mão dela enquanto a outra mão acenava para o ar e de repente um túnel espacial enquanto ele se movia com Yakumo e desaparecia de lá. O grupo de ninjas que foram varridos por Roja caiu na grama dentro da floresta e não pousou suavemente. Foi realmente ele. Alguns membros da Anbu se entreolharam e ficaram assustados. Eles engoliram em seco enquanto desistiam de entrar na casa novamente. O resto deles não sabia o que aconteceu porque pareciam esfarrapados. Vamos reportar ao Hokage. Eles rapidamente se dirigiram para Konoha. E assim que Sarutobi soube que Roja apareceu e levou Yakumo, ele ficou chocado e o suor frio cobriu suas costas quando ele finalmente decidiu suprimir a novidade sobre isso. Como o próprio Roja veio e a levou, eles não podiam reclamar disso, caso contrário Roja poderia ficar insatisfeito, e isso causaria grandes problemas. Capítulo 490. Prática. Dentro da Vila da Névoa, em uma sala espaçosa e iluminada, uma garota estava sentada no chão. A garota é Yakumo, que foi trazida de Konoha por Roja, e Roja ficou ao lado da garota e olhou em volta com interesse. A sala parecia comum para outras pessoas, mas aos olhos de Roja e Yakumo, este lugar era um vasto oceano. Nada mal, seu genjutsu melhorou. Olhando para o mar cintilante ao seu redor, Roja não pôde deixar de suspirar. Este não era um genjutsu normal, pois tudo aqui era um tanto real. Depois de retornar à névoa, Roja estudou suas habilidades e a ensinou como controlar sua mente, e ela finalmente recuperou sua força. O primeiro nível do Kimbun Shokuaki é limpar a mente de qualquer pensamento perturbador e entrar em um estado etéreo, o que era difícil para a maioria das pessoas neste mundo. Claro que para Roja não era muito. Com um pouco de orientação, o gênio do clã Kurama, Yakumo suprimiu facilmente o monstro e o transformou em seu poder. O uso do genjutsu era mais simples do que Kyoka Suigetsu, pois ela não precisava que as pessoas olhassem para nada diferente de Kyoka Suigetsu, mas o controle que ela mantinha sobre os 5 sentidos estava muito atrás. A ilusão feita por Kyoka Suigetsu não poderia ser confrontada pelas pessoas mais poderosas deste mundo, a menos que essa pessoa estivesse no nível de 6 caminhos, ou tivesse o Sharingan, não há saída. No mundo de Bleas, Aizen quase deixou todo mundo em sua ilusão, mesmo Yamamoto dificilmente resistiu. Ele poderia até interferir nos poderes de Ivasha, mas o poder de Yakumo era muito mais fraco. Depois que ela controlou seus poderes, a maioria dos ninjas não conseguirá resistir, mas se alguém fosse um Kage forte, ele poderia resistir ao Genjutsu. Quanto a Kurenai, ela estava entre os mais fortes especialistas em Genjutsu da história original e com sua alma fortalecida, dificilmente foi afetada. Depois de controlar seu poder, Roja entendeu algumas coisas sobre ele e começou a orientar para melhorar.
Em apenas 2 meses, seu controle estava muito melhor, e ela conseguia interferir nos 5 sentidos de um Kage. E mesmo Kurenai e Mei dificilmente conseguiam detectar o Genjutsu. Embora Roja tenha ajudado, ela era um gênio quando se tratava de Genjutsu. Até Mei e Kurenai ficaram maravilhadas com ela. Seu poder era semelhante ao Jinchuriki, e uma vez que ela tivesse controle sobre ele, seus poderes aumentariam rapidamente. Após os 2 meses de treinamento, ela não estava mais tão atrás de Kurenai. Na história original, ela tinha uma fraqueza mesmo com seu imenso poder, que era seu corpo físico, mas novamente Roja poderia tratar a doença de Kimimaro, então um problema desse nível não representaria um problema para ele. Injetando lentamente o poder do Six Pass, seu físico voltou ao de uma pessoa normal e sua vitalidade era muito mais que o normal. Quando ela estava concentrada em seu treinamento, Roja às vezes a elogiava, o que a fazia corar e dizer, é tudo por causa do guia de Roja Sensei, de não ser tão forte quanto um ninja normal a ponto de ser comparado a Mei e Kurenai, e a como estava grato por tal oportunidade. Mesmo sendo um gênio, ela não deixou isso subir a cabeça e sabia que embora estivesse mais forte agora, na frente de Roja, não valia a pena mencionar isso. Ela não sabia a identidade de Roja a princípio, mas depois que chegou a névoa, ela rapidamente o reconheceu. Ele era o ninja mais forte e o deus do Shinobi. Quando ela estava em Konoha, ela ouviu sobre os feitos e lendas de Roja. Fora isso, Roja deixou-a experimentar o poder de Kyoka Suigetsu, ao qual ela não conseguiu resistir. Ela estava muito clara sobre o quão poderoso era, e ela não podia se comparar a isso agora. Não, meu conselho é apenas uma pequena parte da razão pela qual você melhorou tanto, foi seu próprio talento e trabalho duro que o levou onde está agora. Roja tocou a cabeça de Yakumo e deu um tapinha nela. Ele estava muito satisfeito com seu discípulo. Ele estava mais satisfeito do que em Kimimaro porque a velocidade de melhoria dela estava além de suas expectativas. Hoje, Kimimaro era um Kage forte, mas mesmo assim, Roja estava mais satisfeito com o progresso de Yakumo. Percebendo o poder do Genjutsu, Roja sentiu com satisfação e disse, não seja complacente com sua conquista, há muitas pessoas fortes neste mundo que ainda poderiam resistir ao seu Genjutsu neste nível. Sim. Yakumo ouviu Roja e acenou com a cabeça. Mesmo sendo complacente, ela ainda obedeceu aos ensinamentos de Roja. Roja assentiu e disse, continue praticando. Se você puder criar uma estrela no Genjutsu e destruí-la, nesse nível, posso dizer que você provavelmente poderá me ferir. Destruição de estrelas. Embora tudo que ela possa imaginar possa ser feito no Genjutsu, quando ela pensou sobre este, ela pareceu perder de vista. Olhando para ela, Roja sorriu. Embora o Genjutsu possa ser moldado à vontade, para criar tal Genjutsu é necessário muito mais do que imaginação. O poder mental necessário para isso é algo de que Yakumo ainda estava longe. Se Roja usasse Kyoka Suigetsu, ele poderia gerar tal coisa, mas Kyoka Suigetsu não causou danos físicos. Depois de mais treinamento, Yakumo finalmente encontrou seu primeiro gargalo. A razão é que Yakumo interferiu no cérebro da vítima para controlar seus 5 sentidos, mas seria difícil fazê-lo contra potências e espíritos de nível de 6 caminhos. Somente quando pode funcionar contra um Shinigami pode ser realmente outra coisa. Além de tudo isso, Roja estudou a Amaterasu e em 2 meses, rapidamente entendeu a imortalidade que a chama tinha e começou a melhorar a sua própria com ela. Capítulo 491, Fusão. No espaço vazio, Roja estava sentado de joelhos. Este espaço era o espaço de Senmaboroshi. Roja queria cultivar a imortalidade de suas chamas, o que não pode ser feito lá fora. Caso contrário, o mundo poderá sofrer se ele libertar o seu poder. Depois de guiar Yakumo, Kimimaro e Yaku, Roja deixou o mundo ninja e entrou em sua própria dimensão. Neste momento sua dimensão era comparável ao tamanho de Kamui, mas nada existia nele, o mundo inteiro estava cinza sem nada para ver. Senmaboroshi desenvolveu um espaço pequeno e ainda não conseguiu transformá-lo em um mundo pequeno. Claro, isso se devia à incapacidade de Roja de ir mais longe agora. Com seu poder de 6 caminhos que contém todos os elementos, Roja poderia criar a maior parte dos materiais do mundo, mas na opinião de Roja, o espaço ainda não era forte o suficiente para ser transformado em um mundo pequeno. Ele não queria destruir o espaço com as próprias mãos. Senmaboroshi precisa ser mais forte para que isso aconteça. Todas as coisas no mundo se transformarão em cinzas. Roja liberou sua Shikai e de repente, chamas vermelhas douradas explodiram, fazendo toda a dimensão brilhar. Depois disso, Roja não parou. Ele jogou Senmaboroshi nas chamas e colocou as mãos na frente dele. Amaterasu. Uau! As mãos de Roja se separaram ligeiramente, revelando chamas negras em suas palmas que tinham um tom vermelho dourado. Roja era uma figura de nível de 6 caminhos, então contanto que ele veja um ninjutsu neste caso relacionado ao Sharingan, ele poderá criar uma cópia dele depois de algum tempo. Ele pode até criar seu próprio ninjutsu que nunca apareceu antes. Derretido. Com o pensamento, as chamas em sua palma subiram e mergulharam no mar dourado de chamas e se integraram a ele. O mar de fogo rugia porque não conseguiu apagar as chamas negras. Finalmente, ambas as chamas se entrelaçaram, formando chamas pretas e vermelho-dourada. Isso é apenas fusão superficial, não é uma integração completa e não tem a imortalidade que o Amaterasu tinha. O processo também é muito lento, e quero que a parte da imortalidade das chamas apareça diretamente assim que eu liberar o rio Genjaka. Roja olhou para esta cena e suas sobrancelhas estavam ligeiramente franzidas. Finalmente seus olhos brilharam enquanto ele levava seu Aki ao limite, e o mundo ao seu redor mudou. As chamas negras do Amaterasu pareciam delicadas e compostas de numerosas linhas finas. Os dourados eram formados principalmente por Heiatsu e eram completamente diferentes de Amaterasu. De acordo com minha teoria anterior, os olhos de Roja brilharam quando ele estendeu a mão e agarrou, o que fez Senmaboroshi cair em sua mão. Ao mesmo tempo, as chamas negras envolveram-no. Uau!
Seimaboroshi estava coberto de chamas negras e de repente, soltou um zumbido ao transmitir sua insatisfação e começou a devorar o Amaterasu. Seimaboroshi tinha a habilidade de todos os Zanpakuto do mundo de Blease, mesmo não conseguindo realmente evoluir os princípios, como capitão do Esquadrão Zero com sua habilidade sobre a cor preta e mudar os nomes das coisas, mas ainda assim, tocou nos princípios. Para Ryujin Jaka, o poder toca o princípio da temperatura, assim como Momoshiki usou o princípio do tempo. O poder de Seimaboroshi evoluiu e ele poderia até devorar 6 caminhos de poder. Agora começou a engolir Amaterasu. Era fácil fazê-lo normalmente, mas se ele quisesse tirar a imortalidade que tinha, não seria uma tarefa fácil. Seimaboroshi tremeu quando Amaterasu começou a desmoronar. Com o pensamento, Roja entrou no modo Rokujigan e levou seu poder de 6 caminhos e Reiatsu ao extremo e injetou-os dentro de Seimaboroshi. Sob a injeção de poder, o poder de Seimaboroshi aumentou ainda mais e quebrou o Amaterasu em inúmeras texturas. Seimaboroshi finalmente engoliu todos eles. Uau! Finalmente, essas linhas foram engolidas e fundidas com as chamas de Ryujin Jaka. A imortalidade de Amaterasu e Ryujin Jaka estavam em um conflito feroz. A espada pareceu gritar e estalar. No entanto, Roja não se comoveu quando envolveu Seimaboroshi com sua Reiatsu, forçando o conflito violento a diminuir. Mesmo contra o vazio, Seimaboroshi conseguiu resistir, sem falar no conflito entre duas chamas. Sob a supressão de Roja, o Amaterasu entrou em erupção, mas não conseguiu sair. Estrondo. O conflito foi acirrado e estrondos puderam ser ouvidos em torno de Seimaboroshi. Um rugido soou dando algum choque a Roja. Finalmente a imortalidade de Amaterasu e Ryujin Jaka começou a se fundir. A fusão começou a causar uma mudança qualitativa nas chamas e uma reação em cadeia irrompeu repentinamente. Assim como a água e o óleo, era quase impossível fundi-los, mas forçosamente, as duas chamas começaram a se entrelaçar loucamente. Uau! Com a fusão de ambas as chamas, o mundo passou por uma mudança dramática à medida que se misturavam. Ouro e preto se fundiram, formando chamas douradas escuras cobrindo toda a dimensão, transformando o mundo inteiro em um sol dourado escuro. Capítulo 492. Poderoso. Agora contém a imortalidade de Amaterasu. Nada mal. Sentindo as novas chamas, Roja sorriu quando o aspecto da temperatura e da imortalidade estavam presentes no novo fogo de Ryujin Jaka. Como esta habilidade está disponível em Ryujin Jaka, ela também deve estar disponível em Zanka no Tachi. Bankoi. Zanka no Tachi. Roja acenou com a espada e de repente as chamas no espaço começaram a se mover e se reuniram ao redor da espada antes de desaparecerem. Apenas Seimaboroshi e Roja permaneceram lá, mas o calor no espaço era várias vezes maior, envolvendo todo o espaço. Isso é ainda mais poderoso do que antes. Quando Roja lutou contra Momoshiki, Zanka no Tachi estava mais voltada para os princípios de temperatura do que qualquer outra coisa, mas agora parecia que estava caminhando para a destruição. Tudo que a lâmina tocar será destruído, sem deixar vestígios e a lâmina ainda manterá a temperatura central do Sol. O aspecto da imortalidade não parece ter nenhum efeito em Zanka no Tachi, mas a temperatura parece ter aumentado? Os olhos de Roja brilharam quando ele percebeu que a temperatura realmente aumentou, já que agora era de pelo menos 20 milhões de graus Celsius. Olhando apenas para os números, a diferença entre os dois não parecia muito, mas era definitivamente mais forte do que antes. Roja não sabia se sua Reiatsu era mais forte que a de Yamamoto, mas tinha certeza de que sua Bankai era mais forte agora. O poder do Zanka no Tachi aumentou. Temo que seria mais difícil agora liberá-lo com outro Bankai. Roja balançou a cabeça ligeiramente, e isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Zanka no Tachi era poderoso demais para ser lançado com outro Bankai, e agora era ainda mais poderoso. Se ele usasse outro Bankai, Zanka no Tachi iria dominá-lo diretamente e esmagá-lo. Mesmo Senbonzakura Kageyoshi não consegue conter o poder de Zanka no Tachi, e a razão era que a força que tinha era muito forte e Roja não tinha controle suficiente sobre ela. Não é fácil ter esse tipo de controle. Se eu quiser liberá-lo com outra Bankai, preciso de mais controle. Roja murmurou para si mesmo. Assim que ele estava imerso em seus pensamentos, Seimaboroshi de repente emitiu um som crepitante, como se tivesse desabado. Aparentemente não foi capaz de resistir ao poder atual da Zanka no Tachi. Percebendo isso, Roja rapidamente desligou a Bankai. Depois disso, Roja verificou os danos sofridos por Seimaboroshi e não pôde deixar de sorrir. O fogo é muito arrogante e um pouco poderoso demais por enquanto. Seimaboroshi estava realmente ferido, mas agora tinha o poder de se curar, e esse pequeno dano poderia ser curado rapidamente, então Roja não estava tão preocupado. No entanto, era óbvio que ir mais longe não é bom. Roja balançou a cabeça enquanto se preparava para sair. Ele guardou Seimaboroshi, abriu um túnel espacial e desapareceu. Ao mesmo tempo, no telhado da torre do Mizukage, um túnel espacial se abriu e Roja apareceu diretamente dele. Ao olhar ao redor, ele pôde ver que um enorme poço estava presente no lado norte da aldeia e cobria pelo menos 1/10 do tamanho da aldeia. O que está acontecendo? As sobrancelhas de Roja franziram quando ele disse com uma cara fria. Isto foi obviamente um ataque. Alguém se atreveu a atacar a Vila da Névoa? Um buraco tão grande foi obviamente devido a uma enorme explosão. Mas neste momento não houve confusão dentro da névoa, mas os ninjas da névoa estavam realizando reparos enquanto meio-dia se passava desde a formação do poço. Hancock não estava na aldeia. Parece que ela foi atrás dos agressores. A primeira pessoa que viu o retorno de Roja não foi Mei ou Kurenai, e sim Yakumo. Sensei, você está de volta. O que aconteceu na aldeia? Roja pegou a mão dela e perguntou com indiferença.
Capítulo 493. Não conheço o medo. Na noite anterior, 2 ninjas atacaram a vila. Um dos dois usou algum ninjutsu estranho, e eu não tive tempo de detê-lo, por favor, me perdoe. Yakumo estava com vergonha, e se ela não estivesse praticando e não os encontrasse tarde demais, ela poderia atrasá-los com sua habilidade e impedir que isso acontecesse. 2 ninjas? O que Mei disse? Roger ergueu as sobrancelhas enquanto adivinhava vagamente quem eles eram. Yakumo respondeu diretamente. Mizukage-sama disse que eles eram Akatsuki. Uau, uau. Quase assim que as palavras de Yakumo foram ditas, 2 figuras apareceram na frente de Roja. Kurenai e Mei chegaram. Roja virou a cabeça, olhou para os dois e perguntou, para onde foi Hancock? Ela está indo atrás do inimigo? Sim. Mei respondeu diretamente. O inimigo fugiu diretamente após causar a explosão enquanto voava para o céu. Kurenai e eu chegamos tarde demais para pegá-los. Roja olhou profundamente para eles, o que os deixou cautelosos, mas Roja não os culpou. Ele olhou para o céu enquanto zombava. Escondido por tanto tempo e finalmente não consegue ficar no seu lugar? Vou ver o que você pode fazer. Vila da Chuva, em algum lugar subterrâneo secreto, muitos membros da Akatsuki estavam reunidos lá. Desta vez eles estavam reunidos com seus corpos reais. Tendo Pen olhou com olhos frios enquanto gritava para uma pessoa. Quem permitiu que você provocasse a névoa? Deidara? Ei, não fique bravo, chefe. Só fui realizar uma missão lá e fiz uma obra de arte lá. Deidara não se importou em ficar de pé enquanto ria e dizia, a névoa não é nada notável. Veja, voltamos porque nada aconteceu. Ainda, Nagato que manipulou tendo Pen estava bravo com Deidara. Depois de provocar Roja, nada de bom poderia acontecer. Você sabe por que ordenei a todos vocês que não provocassem a névoa? Pen gritou com raiva enquanto olhava para Deidara. Deidara sorriu e disse, não é por causa daquele cara? Eu soprei a névoa desta vez e não o vi saindo. Você é nosso chefe, ainda tem medo daquele cara? Nagato controlava os 6 caminhos e não tinha medo de Roja, afinal, mais cedo ou mais tarde eles iriam se chocar. Fique tranquilo, e se esse cara se atrever a vir aqui, farei com que ele prove minha esplêndida obra de arte. Ele irá bum. Deidara fez um gesto para que eles entendessem o tamanho da explosão. Seu parceiro Sasori falou, só o eterno é arte. Nenhuma arte é uma explosão, ok? Deidara disse diretamente para Sasori. Quer fosse Deidara ou Sasori, ambos não levaram isso a sério. Eles nunca testemunharam o poder de Roja, o chamado deus do shinobi. Vendo essa cena, Pen engoliu em seco o que queria dizer. Nas profundezas da base da Akatsuki, Nagato parecia feio. Conan finalmente fez sua entrada e disse diretamente, aqueles dois não deveriam ter ido para a névoa, e isso nos causará problemas. O que deveríamos fazer? Tenho medo da personalidade dessa pessoa, e ela não deixaria isso passar. Nagato a ignorou e olhou para a escuridão, e não sabia quando Uchiha estava ali. Os olhos do Uchiha olharam para Nagato enquanto ele dizia com um tom sombrio, o assunto aqui é irreparável, a Akatsuki pode ser dissolvida temporariamente. Agora, já que eles eram tão arrogantes, deixe-os assumir a responsabilidade por suas ações. Mas, Nagato parecia feio. Se eles não começassem a pegar o biju, as coisas que acumularam ao longo dos anos se espalhariam com o vento. Fique tranquilo, pegar biju não precisa necessariamente da força deles. Eu tenho outros métodos. O Uchiha fez uma pausa e continuou. Você sai comigo e deixa seu Pen lidar com Roja. Seria bom que você experimentasse a luta. Ao ouvir isso, Nagato ficou completamente tranquilo e disse friamente, sim, se ele puder ser selado, nosso plano não será prejudicado. Selo Roja. O Uchiha olhou para Nagato. Ele sabia que seria difícil, mas não disse isso para Nagato. Ele esperava que Nagato pudesse selar com Roja. O selo usado com Rinnegan é extremamente poderoso. Roja não tinha pressa em encontrar a Akatsuki. Ele sentiu a localização de Hancock e se teletransportou diretamente para lá. Não é que Hancock ficaria ferido, já que com sua habilidade, a menos que ela encontre alguém no nível dos 6 caminhos, ela não será derrotada. Quanto a Deidara e Sasori, Roja não sabia se eles foram mortos ou não. Acima do mar entre o País da Água e o País do Fogo. Hancock abaixou a cabeça enquanto usava o Monvalk voltando para a Vila da Névoa. De repente o espaço rachou e Roja saiu. Marido. Quando ela viu Roja, ela não ficou surpresa. Em vez disso, ela parecia tímida ao dizer, eu deixei esses 2 ratos fugirem. Corrido? Roja ouviu suas palavras e ficou um pouco surpreso. 2 dias antes, Deidara atacou a Vila da Névoa e tateou o céu, e depois que Mei e Kurenai não conseguiram acompanhá-lo, Hancock o perseguiu pessoalmente. Demish era igual a Amazon Lily para ela. Depois de persegui-las no ar, Sasori e Deidara a atacaram, mas quando descobriram que seus ataques não funcionaram, eles recuaram. Geralmente escapar de Hancock, que tinha aqui com força total, era praticamente impossível. Tanto Sasori quanto Deidara se teletransportaram e escaparam. Ao ouvir a história de Hancock, Roja não pôde deixar de sorrir. Não se preocupe, afinal você não tem nenhuma habilidade especial. O rosto de Hancock estava cheio de vergonha, pois não valia a pena mencionar os poderes dos 2 ratos. Ela estava definitivamente com raiva agora. Roja confortou Hancock, mas seus olhos ainda estavam frios. Atacar a aldeia não o deixou muito irritado, mas irritar Hancock era algo que ele não podia tolerar. Deidara, Sasori, Akatsuki, vocês colherão o que plantaram. Que pegando o biju que enredo nada importava, eles provocaram ele e também Hancock, se ele ainda os ignora. O que isso faria dele no mundo de One Piece? Parece que você não entende o que é o verdadeiro medo.
Capítulo 494. Hidan e Kakuzu. No país da chuva, em algum lugar não muito longe da Vila da Chuva, havia uma caverna escondida que era o esconderijo da Akatsuki. Tudo na base foi esvaziado. Neste momento, duas figuras saíram lado a lado. O que só porque eles atacaram a Vila da Névoa, não é por causa da vila, mas do deus do Shinobi que reside lá. Brincadeira, apenas Jashin-sama é o verdadeiro deus. Hidan parecia insatisfeito enquanto abria as mãos e dizia, se aquele cara se atrever a vir aqui, esse tio vai mandá-lo. Cale-se. Kakuzu interrompeu Hidan e olhou para ele com frieza. Se você abrir a boca de novo, vou garantir que você nunca mais a abra. Embora a habilidade de Hidan o tornasse um bom parceiro para Kakuzu, Hidan era constrangedor e sua cabeça não valia muito no mercado negro subterrâneo. Ei, você não pode dizer isso. Cada membro da Akatsuki era forte. Sasori e Deidara ousaram ir para a Vila de Areia e sequestrar o Kazekage. Orochimaru ousou atacar Konoha e Hidan e Kakuzu estavam perto da imortalidade. Estrondo. Uma explosão devastadora irrompeu na base, e a força desabou a maior parte do lugar em um instante. O que aconteceu? Tanto Kakuzu quanto Hidan ficaram chocados ao olharem para a montanha desabada. Ambos saíram correndo diretamente. Estrondo. Pedras quebradas e poeira cobriram todo o lugar. A base ficou completamente exposta enquanto tudo acima dela desaparecia. A chuva continuou caindo enquanto uma figura se movia em direção a eles, exalando uma sensação gelada. A mesma fantasia, parece que vocês dois e os outros dois ratos do mesmo grupo. A figura revelou um olhar de desprezo para Hidan e Kakuzu, como a imperatriz pirata que ela era. Chocados com isso, os dois não conseguiram se mover. Vocês, na verdade, destruíram a base. Hidan olhou para a base desabada à sua frente enquanto seus olhos pousaram no corpo de Hancock. Depois disso, ele mostrou uma expressão furiosa. Droga, embora esta seja uma base inacabada, destruir é demais, e você fez isso enquanto estou aqui. Eu não vou te perdoar. Hidan mostrou uma expressão de raiva enquanto avançava, mas de repente foi bloqueado por Kakuzu. Desacelerar. Enquanto Kakuzu parava Hidan, ele estreitou os olhos enquanto olhava para ela com vigilância e ganância também. Não foi ganância pela beleza de Hancock, mas pelo dinheiro que ele pode tirar da cabeça dela. Se não me engano, você deveria ser o Ebime da Névoa e em um mercado subterrâneo, sua recompensa está entre os 3 primeiros. Embora Hancock não tenha feito muito neste mundo, às vezes em que atuou lhe deram um título e o mesmo que ela tinha no mundo dos piratas. Ela era uma figura perigosa, primeiro porque era mais forte que um Kage e segundo, porque era próxima de Roja. Minha recompensa está entre os 3 primeiros? Ao ouvir isso, os olhos de Hancock brilharam um pouco. Ela não sabia quantos anos se passaram, mas ficou surpresa ao saber que tinha uma recompensa por sua cabeça. E a recompensa estava entre as 3 primeiras, o que a deixou um pouco satisfeita. No mundo de One Piece, sua recompensa não estava nem perto dos 3 primeiros, e depois da conquista do mundo por Roja, ninguém se atreveu a colocar uma em sua cabeça. Sim, sua cabeça é muito valiosa. Olhando para Hancock, ele assumiu uma pose de luta e a frieza brilhou em seus olhos enquanto numerosos fios pretos saíam de seu corpo em direção a Hancock. Hancock bufou e seus olhos estavam indiferentes enquanto ela acenava suavemente em direção aos fios. Uau! Uma luz rosa disparou de sua mão em direção ao fio e, de repente, eles viraram pedra e quebraram. Hidan originalmente não queria escapar, mas é tarde demais, pois sua mão já virou pedra e desmoronou. Ele sentiu que seu braço estava realmente destruído e seu rosto ficou feio. Esta é a primeira vez que ele encontra algo que poderia destruir seu corpo. Uau! Uau! A luz rosa passou pelo corpo de Kakuzu enquanto ele se dividia em 4, cada um usando uma máscara. Tenha cuidado, e esta mulher não é simples. Kakuzu disse diretamente para Hidan, enquanto o chakra irrompia de seu corpo. Embora fosse ganancioso por dinheiro, ele não era estúpido, apenas com aquele ataque ele percebeu que Hancock era poderoso. E ele será um idiota se a subestimar. Capítulo 495. Hancock vs Akatsuki. Liberação do vento, grande avanço. Liberação de relâmpago, raio negro. Liberação de fogo, bola de fogo. Liberação da terra, lança da terra. Em um instante, Kakuzu usou 4 ninjutsu com enorme poder e atributos diferentes de cada máscara e esmagou Hancock, mas Hancock parecia indiferente. Tão vulnerável. Ela enfrentou os ataques e estendeu a mão. Uau! Uma enorme barreira rosa surgiu na frente dela, e todas as técnicas se transformaram diretamente em pedra. Então a barreira tremeu um pouco antes de inúmeras flechas serem disparadas em direção ao membro da Akatsuki. Até o vento e os relâmpagos viraram pedra. O que é essa técnica? Limite de sangue de pedra? Kakuzu viu isso e ficou horrorizado. Liberação de água, parede de água. Quando ele lançou este ninjutsu, as flechas da parede de água de Kakuzu e Hidan desapareceram diretamente e apareceram acima de Hancock segurando uma kunai na mão e mirando em seu rosto. Vamos ver o que você pode fazer agora. Hidan sorriu quando estava prestes a atacar, mas neste momento, Hancock apenas estendeu a mão esguia e branca em direção à kunai. Uau! A kunai se quebra diretamente assim que toca sua mão. Ao mesmo tempo, ela se virou e chutou diretamente Hidan, que voou para o céu. Bang! Quando Hidan foi chutado, ele se transformou em pedra e caiu no chão e se espatifou. Ele pode ser um morto-vivo em qualquer lugar, mas não na frente de Hancock. Olhando para isso, Kakuzu ficou surpreso e percebeu a diferença de força. Neste momento, ele sentiu como se estivesse enfrentando a Shirama. A Shirama o destruiu facilmente usando Mokuton, e agora, Hancock destruiu tudo usando aquela coisa rosa petrificada. Kakuzu sabia neste momento que não poderia lidar com Hancock com sua força atual. No entanto, esta era a base da Akatsuki. Embora haja apenas algumas pessoas aqui, eles podem lutar contra ela, incluindo seu líder Pen. Ele já sentiu várias pessoas correndo para cá, mas ele não teve tempo de presenciar a luta, pois Hancock já estava na sua frente.
Ela o chutou diretamente no peito. Estrondo. Ele não pôde fazer nada, seu peito começou a virar pedra e a petrificação se espalhou por todo o seu corpo e começou a rachar. Ele esticou as mãos desesperadamente, não queria morrer assim, mas não conseguiu impedir a petrificação e eventualmente desmaiou. Uau, uau! Foi nessa época, várias figuras saíram correndo das profundezas da caverna e caíram no campo de batalha. Deidara, Sazori, Conan e outros. Ela realmente veio aqui, essa maldita mulher. Olhando para isso, o rosto de Deidara estava feio. Parado ali, ele mostrou uma expressão exagerada ao dizer: Ei, o do morto-vivo foi realmente morto. Isso é alguma piada? Deidara, isso é obra sua. Sazori disse com a voz rouca. Deidara estava insatisfeito com Sazori quando ele disse: Ah, você quer fugir da responsabilidade quando ataquei a névoa? Você concordou comigo. Cale-se. Dor disse friamente. Sua existência foi majestosa na organização. Então, apenas com esta ordem, Deidara fechou a boca. Embora estivesse insatisfeito, ele não se atreveu a falar. Pen olhou friamente para Hancock enquanto dizia: Destruímos uma parte de sua aldeia, e você destruiu nossa base e matou 2 de nossos membros, paramos aqui. Ele pensou que Roja poderia vir, mas não esperava que a cobra viesse. Comparado a Roja, Hancock obviamente não era tão forte e Pen falou com ela friamente. Até aqui. Hancock ficou ali sozinha, olhando para Akatsuki, mas seus olhos não demonstravam medo, ela apenas olhou para eles com desprezo e disse: Quem permitiu que você falasse com esse tom comigo? Uau! No momento em que sua voz caiu, ela lançou um ataque. Ela piscou e veio na frente deles e acenou com a mão. Enfrentando toda a Akatsuki, ela não teve medo, e acenou diretamente com a mão e uma cor rosa se espalhou em todas as direções, fazendo com que tudo que tocasse ficasse petrificado. Só porque você tem aquela pessoa atrás de você, você se torna tão arrogante? Pen bufou e levantou a mão. Shira Tensei. Uau! O membro da Akatsuki já recuou quando Pen levantou a mão e quase no momento seguinte, uma força que podia ser vista empurrou em direção a Hancock. Ao contrário da força de atração, esta foi uma repulsão extremamente poderosa e sob este ataque, a cor rosa que Hancock lançou parou no ar. Embora não tenha sido derrotado, foi parado à força no ar. Finalmente, ele se dispersou. Banstein. Pen usou diretamente outro ataque, mas este foi uma força de atração. Esta força cobriu Hancock diretamente. Como Roja e essa mulher são próximos, ele deveria dar grande importância a ela e se conseguir tomá-la como refém, poderá ameaçar Roja. Dessa forma o plano poderá ir mais longe. Capítulo 496. Arruinado. No entanto, para surpresa de Pen, Hancock não foi afetado, pois não conseguiu puxá-la. Isso é semelhante à fruta da gravidade? Hancock se adiantou e ficou diretamente no ar e atacou. Flecha escrava. Uau! Uma flecha rosa de repente se moveu tão rápido que desapareceu e foi diretamente em direção a Pen. O intervalo entre o uso de sua habilidade ainda não havia passado, então ele só poderia pular para evitar o ataque. Neste momento, todos os membros da Akatsuki atacaram Hancock. Embora ela parecesse matar Kakuzu e Idan facilmente, eles renunciariam, mesmo que estivessem na frente de Hashirama. Embora estivessem orgulhosos, isso não significava que fossem estúpidos, porque sabiam que aquela mulher era forte. Deidara chegou ao lado de Hancock e uma boneca de barro foi jogada nela, e então ela ficou cada vez maior igual. Usando esse tipo de coisa, você quer explodir todos nós? Zetsu branco olhou para o céu enquanto falava sem hesitação. A arte é uma explosão. Pegue isso. Deidara não prestou atenção em Zetsu quando ele disse diretamente com entusiasmo. Mas mesmo depois de gritar, a explosão não apareceu. Ele viu que Hancock pegou a argila de Deidara e a transformou diretamente em pedra e perdeu a capacidade de explodir. Droga! Se ela pode fazer isso, o que posso fazer? Deidara estava muito deprimido e irritado. Quando ele estava enfrentando o velho Onoki, ele usou sua explosão, e o velho ficou com medo deles que ele até usou a liberação de pó. Quando sua argila for destruída diretamente, eles não explodirão. E agora Hancock poderia fazer o mesmo. Ele gostava de explosões e se não as fizesse, se sentiria desconfortável. Isso é rude, sempre jogando essas coisas nojentas. Hancock olhou friamente para Deidara e seu pé moveu-se suavemente. De repente, ela brilhou extremamente rápido e chegou na frente de Deidara e o chutou. Deidara foi pego de surpresa, cruzou os braços à sua frente e tentou resistir ao ataque, mas não conseguiu pois começou a se transformar em pedra. Um movimento para matar Deidara. Depois disso, ela não parou quando seu pé pisou no chão. Estrondo. O chão tremeu e várias rachaduras apareceram em todas as direções. Não é bom. Este era Deidara, e o outro era apenas um clone de argila enquanto ele se escondia no subsolo e queria atacar Hancock furtivamente. Mas ele foi descoberto por Hancock. Como você me achou? Você não tem nenhum dojutsu. Deidara liberou muitas técnicas para resistir, mas não conseguiu fazer nada enquanto o sangue escorria de sua boca. Zetsu branco tentou resgatar Deidara, mas não conseguiu. Deidara teve vários ossos quebrados, e seus órgãos internos foram rompidos, e ele estava à beira da morte. Ah, droga! É isso! Bastardo! Experimente minha arte final. Você está falando demais. Hancock ficou friamente enquanto ela pisava novamente no chão. Não havia mais som vindo do chão. O corpo de Deidara foi diretamente transformado em uma pasta de carne e sua alma deixou seu corpo. Merda! Seu último truque também foi usado. A alma de Deidara estava com raiva, mas gradualmente desapareceu e foi para outro mundo. Mas neste momento, uma força impediu sua alma de acender. Ao mesmo tempo, uma figura apareceu na sua frente. Isso é. Não é fácil morrer, venha conversar comigo. Roja acenou com a mão para a alma de Deidara com uma expressão sinistra. Um grito foi ouvido do chão por Hancock, e só ele pôde ouvi-lo, já que os membros da Akatsuki estavam alheios a isso. Neste momento, Hancock estava cercado por centenas de fantoches. Técnica secreta vermelha, desempenho de 100 fantoches.
Sasori apareceu em seu corpo real. Atrás dele estava o terceiro Kazekage. Hancock ficou indiferente enquanto centenas de marionetes a cercavam. Não muito longe, Pen e Zetsu Branco não intervieram e Conan, que estava originalmente aqui, se transformou em papéis e desapareceu. É incrível, um marionetista normal pode controlar 10 marionetes. E isso é excelente, mas você controla 100. Esta foi a segunda vez que Zetsu Branco viu isso, mas ele ainda exclamou. Ele usou essa habilidade para capturar um país sozinho. Não sei o que a Cobra da Névoa pode fazer enfrentando esse número. Capítulo 497. 6 Caminhos da Dor. Uau, uau. A voz de Zetsu simplesmente caiu, e Hancock não esperou que os fantoches atacassem, ela correu para frente e os destruiu instantaneamente. Estrondo, estrondo, estrondo. Só assim os fantoches foram destruídos. O que é mais cativante foram os movimentos de Hancock, que pareciam simplesmente lindos. Sempre que ela acertasse, seu alvo se transformaria em pedra. Nenhum dos fantoches poderia detê-la. Olhando para isso, Sasori não conseguia mais manter a calma. Não que ele pudesse sentir alguma coisa, mas ele estava preocupado. Ele usou diretamente o fantoche do terceiro Kazekage e se juntou à batalha. Areia de ferro. O terceiro Kazekage tinha a habilidade de controlar a areia magnética. Já foi elogiado como a habilidade mais forte da Vila de Sand. Sob seu ataque, Iron Sand moveu-se em tempestades enquanto se movia em direção a Hancock. Foi difícil para a maioria se defender contra um ataque em uma área tão ampla. Hancock enfrentou esse ataque e não se esquivou. Ela apenas parecia fria enquanto a areia de ferro a cercava. A areia de ferro a atingiu, mas parecia que a areia de ferro bateu contra o ferro sólido. A areia de ferro não conseguiu nem passar por seu Aki. Isto é impossível. Sasori olhou para isso e ficou horrorizado. Não que pudesse sentir alguma coisa. Ao longe, Zetsu e Pen pareciam horrorizados. Apenas com sua carne, ela saiu ilesa dos ataques da areia de ferro. Esta mulher é realmente humana? Você realmente espera me machucar com esse nível de ataque? Hancock bufou e olhou para ele com desdém. Ela apenas foi diretamente em direção a Sasori. Ataque de areia de ferro. Sasori não podia se dar ao luxo de encará-la diretamente, então ele comandou a marionete para atacar Hancock com o cone de areia de ferro que formou acima dela. Apenas saia do caminho já. Diante deste ataque, Hancock simplesmente voou e chutou no ar transformando a areia de ferro em pedra e que rachou e caiu. Hancock chegou na frente de Sasori sem nada a impedir. Sasori ficou apavorado e tentou resistir com seus bonecos, mas eles foram destruídos diretamente e, finalmente, Hancock o transformou em pedra com um chute, e lentamente Sasori reprimiu e desmoronou. Esta mulher é assustadora, Zetsu Branco disse enquanto suspirava. Embora Hancock não tenha usado nenhum ataque poderoso do início ao fim, ela deu a ele a sensação de que estava na frente de Madara. Uau, uau, uau. Neste momento 5 figuras chegaram e caíram no campo. Pen Rikudo está aqui. Tendo Pen olhou para Hancock e suspirou de alívio. Ele sabia que sozinho não seria capaz de enfrentar Hancock. Kakuzu, Idan, Sasori e Deidara caíram para Hancock, e Roja ainda não apareceu. Nagato controlando 6 corpos ficou chocado e seu coração afundou, pois não esperava que essa mulher tivesse tanto poder. Hancock olhou para 6 dores, e com seu Aki ela percebeu que eram corpos controlados à distância e bufou. Você não se atreve a sair e mandar essas bonecas? Eu não achei que você pudesse ver nosso segredo tão rápido. Tendo dor disse friamente, mas você cometeu um erro. Nós somos o Pen Rikudo e somos Deus. Barreira dos 5 selos. Uau! O selo foi ativado e prendeu Hancock dentro. Depois disso, as 6 dores não pararam, pois tentaram selar Hancock de forma decisiva. Mas antes que pudessem, uma voz orgulhosa e encantadora veio de dentro do selo. Você acha que pode me prender assim? Estrondo. Um som devastador veio de dentro do selo. Sob o golpe de Hancock, o selo foi destruído diretamente. Não se comparava à formação 4 Yang vermelhos. Depois de quebrar o selo, Hancock correu diretamente para Pen. Shira Tensei. O rosto de Pen mudou quando ele tentou bloquear Hancock diretamente. O que o surpreendeu é que seu ataque nem sequer empurrou Hancock para trás e apenas a pausou ligeiramente no ar. Hancock realmente resistiu a Shira Tensei. Como isso pode ser possível? Ela realmente resistiu a Shira Tensei. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou alguém que poderia fazer isso. Seu corpo foi enviado de volta pela força de rebote de seu ataque, convocando Jutsu. A dor do animal pé se pressionou o chão, e um enorme monstro com 3 cabeças de cachorro apareceu no campo e correu em direção a Hancock. Saia do meu caminho. Hancock chutou o cachorro e as 2 cabeças restantes rosnaram para ela e se moveram em sua direção. Coisa nojenta. Hancock mostrou seu desgosto ao evitar o cachorro e levantou a mão e pressionou seu corpo. Capturar luz. Uau! O monstro estava envolto em luz rosa enquanto gritava e finalmente quando a luz recuou, o cachorro se transformou em pedra ao desabar diretamente. A luz recuou do corpo do monstro, mas moveu-se em direção às 6 dores. O caminho da dor preta deu um pulo e tentou absorver a luz, mas sua habilidade não funcionou, pois ele ficou diretamente petrificado no ar. Capítulo 498. Atraso. Ela é poderosa. Tendo Pen olhou para Hancock, que estava orgulhosamente no céu e parecia sentir uma força horrível vindo dela. Nagato, que os estava manipulando, estava sombrio ao dizer, eu não esperava que ela fosse tão forte. Não é simples selá-la e preciso de tempo para reunir chakra. Depois de dizer isso, Konan ao lado de Nagato olhou para ele e disse, nunca, essa técnica também nos arrastaria. Se eu não fizer isso, acho que mesmo se eu entrar na luta, não duraremos muito. Zetsu Branco correu em direção a Nagato e estendeu a mão. Eu sei. Nagato fechou os olhos e não falou mais, e Zetsu Branco balançou a cabeça impotente quando caiu no chão e desapareceu. Só com tanto poder e você ousa se chamar de Deus? Hancock estava flutuando no ar olhando para Pen com desprezo. Uau!
Sua figura brilhou quando ela correu em direção a eles. Tendo Pen olhou para ela com uma expressão vazia e de repente ele recuou e ao mesmo tempo, uma enorme onda de água correu de lado. Liberação de água, ondas explosivas. Vendo uma área tão grande coberta pela onda, Hancock finalmente franziu a testa um pouco. Sua habilidade de Akuma no Mi já despertou há muito tempo e este não era o mundo de One Piece, então o impacto da água sobre ela não é tão grande. Mas mesmo assim, diante de uma onda tão grande, ela não conseguiria petrificar a água. E ela não queria entrar na água. Uau! Hancock saltou no ar e evitou a onda enquanto olhava friamente para o lado. Você é um rato se escondendo agora? Não diga isso só porque leva tempo para usar alguma técnica, mas agora isso é bastante conveniente. Do riacho, uma pessoa com feições de tubarão saiu. Foi um Nukenin recente da névoa que se juntou a Akatsuki, e seu nome é Kizami. Hancock conhecia essa pessoa porque ele deixou alguma impressão. Suas reservas de chakra eram maiores que as de Kurenai e Mei, e ele se esgueirou por algum tempo na névoa. É você? As sobrancelhas de Hancock estavam ligeiramente levantadas porque seu rosto estava frio. Eu não esperava que você se lembrasse de mim. Kizami revelou uma luz perigosa em seus olhos, pois não pretendia ser detectado dentro da névoa. Liberação de água, bola de água. Não use essa água suja para lidar com esta imperatriz. Hancock se moveu rapidamente no ar e evitou o ataque e piscou diretamente ao lado de Kizami, que ficou atordoado com a velocidade. Uau! Porém, neste momento, outra figura empunhando uma espada avançou e bloqueou o golpe. Porém, a espada não conseguiu fazer nada com Hancock, não conseguiu nem deixar uma marca em sua pele e, em vez disso, foi invadida por uma força estranha e transformada em pedra. Uau! Uau! Kizami e a pessoa com a espada recuaram ao mesmo tempo, enquanto o novo que se juntou à luta foi Itachi. Hancock olhou para os dois e suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Justamente quando Hancock interrompeu seus ataques, Itachi Sharingan foi ativado e Zetsu branco a atacou por trás. Liberação de madeira, técnica de corte. De repente, Tornos atacou Hancock. Uau! Quando os espinhos que deveriam ser capazes de perfurar todas as defesas colidiram com as roupas de Hancock, eles desabaram diretamente. Hancock atualmente era muito forte com seu Haki. Mesmo no mundo de One Piece, ela é uma das mais fortes. O ataque furtivo pareceu interromper o pensamento de Hancock, o que restaurou sua expressão indiferente. Então ela se virou diretamente e chutou. Estrondo. Ele não teve tempo de escapar e metade de seu corpo foi esmagado. Neste momento, Itachi formou selos de mão diretamente para atacá-la. Mesmo que os Uchiha fossem os melhores em Fire Jutsu, ele não usava nenhum agora. Liberação de água, grande cachoeira. Os olhos de Itachi brilharam com sabedoria quando ele percebeu que Hancock não queria entrar na água porque mesmo que a maioria das técnicas não conseguisse quebrar suas defesas, ela evitou apenas o jutsu de água. Então ele concluiu que a água funcionaria melhor neste caso. Hancock bufou e deu um pulo, evitando a água. Ao mesmo tempo, ela correu para Kizami e Itachi. Os olhos de Itachi giraram e lançaram o Tsukiyomi em Hancock. No entanto, o resultado foi que Hancock não foi afetado e, finalmente, devido à dissipação de seu Tsukiyomi, seus olhos tremeram enquanto o sangue transbordava deles. Roja poderia resistir muito bem ao Tsukiyomi, e Hancock foi fortalecido pela alma de Roja, e ela ganhou algumas características dele. Embora ela ainda não fosse imortal, seus poderes foram suficientes para derrotar Itachi. Estrondo. Hancock correu diretamente para Itachi e o chutou. Itachi tentou resistir, mas infelizmente não conseguiu fazer nada, pois metade de seu corpo virou pedra e desabou. Depois disso, ela atacou Kizami, que também foi morto. O estranho, porém, foi que antes de desabar, os corpos de Itachi e Kizami se transformaram em pessoas diferentes. É possivelmente uma técnica usada para transferir chakra para alguém fazendo com que ele tenha as mesmas características de seu corpo real. Itachi e Kizami não estavam na base e demoraria muito até que retornassem. Então eles usaram esse método para ajudar. Com certeza, Hancock olhou para os dois corpos ao sentir desde o início que havia algo errado com eles. O truque da posse remota. Muito provavelmente, seus corpos não estavam aqui, mas sim longe. Anok balançou a cabeça e virou-se para Pen. É sua vez. Capítulo 499. Shibaku Tensei. Hancock atirou diretamente algumas flechas neles. Tendo Pen bateu as mãos e evitou as flechas. Ao mesmo tempo, Nagato, que controlava a dor, abriu os olhos, respirou fundo e disse, quase lá. As mãos de Tendo Pen se abriram lentamente, revelando uma bola preta entre as palmas. Ele estendeu a mão e a bola voou e cobriu o sol. Percebendo a atmosfera, Conan franziu a testa e disse, quanto chakra você usou? Não faça isso, Nagato. Não, aquela mulher não é simples. Isso deve ser feito. Nagato olhou solenemente enquanto sua mão retomava a postura do selo e uma enorme quantidade de chakra jorrou. O sol eclipsou, deixando apenas um anel, e a luz parecia estranha. Hancock percebeu isso e franziu a testa e olhou para o céu. O que é aquilo? Esta é a primeira vez na batalha que ela sentiu perigo, e embora ela não soubesse o que iria acontecer, ela precisava proceder com cuidado. Neste momento, Tendo Pen finalmente abriu os braços para o céu e disse, Shibaku Tensei. Uma força gravitacional caiu de repente no chão. Estrondo. A terra começou a vibrar e a montanha desabou e começou a voar em direção ao céu. Uma dúzia de quilômetros foram percorridos à força e tudo parecia ser puxado em sua direção. Hancock franziu a testa e quis ficar em seu lugar, mas a terra abaixo dela começou a tremer e voou em direção ao céu. Não é bom. Hancock tentou usar o Monvalk, mas achou difícil resistir à gravidade. Assim que ela começou a se mover em direção à esfera negra, uma voz soou de repente em seu ouvido com um toque de gentileza.
Ok, deixe-me ir. Acompanhando essa voz, Roja, que estava assistindo sua luta, apareceu de repente enquanto olhava para o céu. Embora a fruta do diabo de Hancock possa afetar o vento e o trovão, ela não poderia afetar algo como a gravidade. Roja estendeu a mão e usou Reiatsu para tirar Hancock da força da gravidade. Eu não esperava esse tipo de truque. Hancock caiu ao lado de Roja e olhou para o céu enquanto a pedra ficava cada vez maior. Era como se uma estrela estivesse se formando. Ela não pôde deixar de balançar a cabeça ligeiramente. Roja sorriu e disse, esse truque é usado por Rinnegan. Isso é algo realmente poderoso ou deveria ser, mas parece tão frágil agora. Tudo o que você precisa fazer é isso. Enquanto falava, Roja apenas fechou o punho e deu um soco aleatório no céu. O Aki fez o céu tremer e o poder dos 6 caminhos aumentou, e esse soco aparentemente normal continha a maior parte do poder de Roja, para causar um pequeno efeito chocante. O resultado foi de fato chocante. Estrondo. A esfera de rocha suspensa no ar subitamente se dividiu e desabou. Vários estrondos súnicos foram gerados e as rochas que caíam se espalharam e pareciam estrelas cadentes. Impossível. Shibaku Tensei era na verdade. Tendo Pen olhando para isso ainda tinha a mesma expressão, mas Nagato estava muito chocado. Esta foi a primeira vez que ele viu o poder de Roja e isso lhe deu a sensação de que Roja era inigualável. Mesmo com Rinnegan, ele não resistiu de jeito nenhum. O que? Poder. Conan percebeu o que aconteceu e ficou chocado. Embora ela tenha sido resgatada por Roja antes e experimentado o que o nome de Roja fez no mundo, esta foi a primeira vez que ela percebeu o quão poderoso Roja era. Hora de ir. Obito disse, ele ativou seu Sharingan, e se você olhasse de perto, poderia ver o medo em seus olhos. Uma vez que eles sejam descobertos por Roja, eu não seria motivo de brincadeira. Obito levou Conan e Nagato com Kamui. Neste momento lá fora. Super Shinra Tensei. Tendo Pen cerrou os dentes enquanto espalhava as mãos. Se Shibaku Tensei era uma superversão de Banstein, então esta era uma superversão de Shinra Tensei. Um ataque sem sentido. Diante disso, Roja balançou a cabeça ligeiramente e seus olhos brilharam quando ele sacou a espada e acenou. Estrondo. O Super Shinra Tensei foi destruído e vários quilômetros de terra foram destruídos, e a nuvem acima dele se dispersou. A dor desapareceu. A última coisa que foi transmitida a Nagato o deixou apavorado. Capítulo 500. Tarefa. Depois de muito tempo, uma voz finalmente foi ouvida quebrando o silêncio. Vendo seu poder, é difícil fazer qualquer coisa com ele, pelo menos não até coletarmos todos os biju. Obito ficou ao lado de Nagato. Nagato olhou para Obito e disse, depois dessa luta, Akatsuki ficou apenas com Kizami, Itachi e nós. Estes são os membros mais antigos e os outros membros menos importantes sofreram pesadas perdas. Tenho que acumular mais energia e temo que chegue o tempo. Não precisa se preocupar. Não foi Obito quem interrompeu, e foi Zetsu Negro que nunca apareceu do começo ao fim. Ele estava ligado ao Zetsu Branco enquanto dizia lentamente, eu e Madara já pensamos em uma contramedida. Nagato franziu as sobrancelhas ligeiramente ao encontrar Obito com uma expressão calma e de repente balançou a cabeça. Ele era o líder da Akatsuki na frente dos outros, mas o verdadeiro líder não era ele, e até ele era mantido no escuro sobre algumas coisas. Obito pareceu ver a expressão de Nagato e disse-lhe, algo precisa ser mantido em segredo, e de qualquer forma, nosso propósito é o mesmo. Sim, nosso propósito é o mesmo. A determinação encheu os olhos de Nagato mais uma vez. No país chuvoso, a base da Akatsuki foi destruída. Roja olhou para o abismo criado por sua espada e não pôde deixar de sorrir. O sol brilhava acima deles. Ainda prefiro dias ensolarados. Eu também não gosto muito de chuva. Hancock ficou ao lado de Roja e sussurrou baixinho. Depois que ela fez uma pausa, seus olhos também olharam para o abismo profundo. Hancock usou aqui antes, então tudo que Nagato fez para manter em segredo as informações sobre seus caminhos foi inútil, pois Kenbushoku aqui não percebia a chakra, mas sim as próprias pessoas. No entanto, ela sabia que os descobriu, e Roja também os descobriu, e ele não interferiu provavelmente porque tinha algum plano. Ela parecia uma mulher orgulhosa na frente de todas as pessoas, exceto Roja. Ela nem perguntou por que ele não interferiu. Ela apenas o apoiou silenciosamente. Ela olhou com deboche para esses bichinhos que escaparam e ainda acham que ainda controlavam tudo no escuro. Eles não sabiam que Roja os estava controlando. Vamos voltar. Roja olhou para Hancock, viu através dela e sorriu. Na Vila da Névoa, dentro de uma praça aberta. Liberação de gelo, Gelo Senbon. Dança da Clematis, Flor. Kimimaro e Aku estavam brigando. Aku não era tão bom quanto Kimimaro, embora sua liberação de gelo fosse boa, o limite de sangue do clã Kaguya era mais forte. Obtendo a permissão de Roja para pensar em Kenbushoku aqui, Aku poderia facilmente capturar cada movimento que Kimimaro fazia. Era como se ele tivesse Sharingan e Byakugan. Não muito longe, muitos ninjas assistiam a essa luta, mas não interferiram na luta, e muitos Zambu assistiram também. Eles não puderam deixar de ficar chocados com seu poder atual. Kimimaro é discípulo de Roja-sama, temo que ele possa acabar comigo em poucos movimentos. Aku também é reconhecido por Roja-sama, e nós não somos seu oponente. Receio que apenas o Mizukage e o comandante possam realmente enfrentá-los. A Anbu estava sempre acompanhando o progresso de Aku e Kimimaro. O choque deles não pode ser explicado com palavras. Eles ficaram com um pouco de ciúme quando Kimimaro e Aku se juntaram a Anbu e eram mais fracos que eles. Mas depois de tão pouco tempo, eles superaram todos eles. Agora, a força de ambos era algo que eles só podiam admirar. Sem incluir Kurenai, esses dois provavelmente poderiam matar todos os Anbu com facilidade. Estrondo. O ninja olhou para a explosão depois de esfregar o suor frio e olhou para a figura ao lado. A única pessoa que pode igualar esses dois monstros é o terceiro monstro. Todos os Anbu tinham medo dessa pessoa, e ainda mais medo de lutar contra Kimimaro e Aku.
foi o demônio mágico. Este foi o título de Yakumo na névoa feito pela Anbu e também seu codinome. A Anbu tinha medo dela porque experimentaram suas técnicas em primeira mão e não gostavam de ser manipuladas. A vida deles estava em suas mãos e ela poderia matá-lo sempre que quisesse. Estrondo. Outra colisão entre Aku e Kimimaro causou, e explosão e chakras surgiram por todo lugar. Suas testas estavam suadas enquanto suspiravam. Como eles estavam progredindo na mesma velocidade, tanto Kimimaro quanto Aku lutaram muito nos últimos meses. Ninguém venceu o outro, pois a maioria das lutas terminou empatada. Se eles continuassem, provavelmente ambos morreriam. Bem, Kimimaro ainda tem uma chance um pouco maior de emergir vivo. Aplausos. Vocês dois melhoraram e temo que em breve não serei mais seu oponente. Kimimaro, Aku e Yakumo olharam para o lado para ver Kurenai se aproximando deles. Mei estava lidando com a responsabilidade do Mizukage e não tinha muito tempo livre para treinar, ao contrário de Kurenai. E ainda assim, ela disse isso. Depois de sorrir amigavelmente para o trio, ela chegou na frente de Yakumo e disse: há uma tarefa que preciso que você conclua. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.